para fazer a oração introdutória. Bom dia, queridos e amados pais celestiais, meus pais da comunidade. Estamos aqui reunidos hoje para iniciar esse sermão dominical. Pai, realmente esteja presente no coração de cada um aqui presente. E as palavras, Pai, proferidas no dia de hoje possam tocar o coração de cada um. E realmente nós possamos estar entendendo cada vez mais, Pai, o vosso propósito, o vosso sonho. E que assim, Pai, possamos realizando o vosso desejo, Pai. Então, que realmente cada um possa estar abrindo seu coração e sua mente, Pai, para estar entendendo o vosso propósito, Pai, o vosso sonho tão desejado por tanto tempo, Pai. E realmente já era minha hora da perder a mãe, e passado por tanta dificuldade, Pai, que realmente nós possamos entender essa dor e sofrimento e que assim possamos estar realizando as atividades, Pai, no dia a dia, realmente como forma de gratidão, Pai, por tanto desempenho, por tanto esforço, Pai, por tanto sangue, suor e lágrimas. Realmente agradeço, Pai, por todo o seu esforço até os dias de hoje, por nunca ter desistido de nenhum de nós aqui presentes, realmente por ter lutado por nós, Pai. E realmente nós possamos estar entendendo cada vez mais nosso coração e que assim possamos estar lutando pelo Senhor também, Pai. Por isso que eu me sinto gratidão, eu oro essa oração para te seguir, Pai. Pensando da geração, a Tana namora Motherhub, a Adi. Muito obrigada, Sara, pela oração inspiradora. Agora convido o pastor Ronilson para as palavras principais. Vamos dar uma salva de palmas. Bom dia, podem tomar assento, por favor. Então, nesse dia de hoje, todos os irmãos e irmãs, tanto os que estão aqui, né, presencial, também os que estão acompanhando de suas casas, dos outras missões do distrito, vamos então relembrar as palavras dos verdadeiros pais sobre o sermão dominical, especialmente, né, que é, é uma virada da semana, né, onde nós refletimos sobre a semana anterior e nós nos preparamos para a semana que vai começar, né? E, de acordo com a explicação do verdadeiro Pai, nós devemos, então, fazer a separação, né, entre o bem e o mal dentro de nós, dentro da nossa mente, através do sermão dominical, através das palavras e através do ambiente, né, em si, do sermão dominical. Então, vamos, então, atender, né, com esse coração, vamos participar, né, com esse coração e pensar, né, tudo que nós realizamos na semana anterior e que nós podemos realizar na semana que está começando e também cada um, né, fazer a separação, né, do bem e do mal dentro de si, né, separar a si mesmo como uma oferta. No princípio divino fala, né, que nós temos que nos separar, não é nos separar, nos dividir como uma oferta para perante Deus. Então, dividir significa, né, entre o bem e o mal é, ou seja, eliminar aquela parte ruim e aproveitar a parte boa, né, e dar ênfase nela e continuar seguindo e praticando. Então, vamos então atender com essa motivação, com esse coração. E espero então que Deus possa, né, falar para cada um de nós nesse dia de hoje e que nós possamos então estar avançando, né, na nossa vida de fé. Então, o tema que eu vou falar hoje é o crescimento através dos 8 estágios verticais. Acredito que muita gente já tenha ouvido, né, sobre isso, lido e tudo mais. Então, vamos, né, refletir. Esse é um ponto importante, né? Uma coisa que nós aprendemos, né, quando nós nos tornamos membros, é que apenas acreditar nos verdadeiros pais e apenas acreditar no princípio divino não é suficiente para a nossa salvação, não é suficiente para poder entrar no reino dos céus, vamos colocar dessa forma, né? Porque às vezes nós podemos ter aquele costume da salvação apenas através da fé ou da salvação através da crença, porque nós aprendemos assim, nossos antepassados também, né, especialmente cristãos, aprenderam dessa maneira que a salvação vem, né, a justificação, a salvação vem apenas pela fé, por acreditar, né? Então, naturalmente, às vezes nós trazemos essa mentalidade, né?
quando nós conhecemos o princípio divino também. Mas nós ouvimos diversos guias internos, especialmente quando falamos sobre curso Fórmula, que apenas acreditar nos verdadeiros pais e apenas acreditar no conteúdo, né, do princípio divino não é suficiente para a nossa salvação, vamos colocar assim, né, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Claro que quem acredita, né, nos verdadeiros pais, quem não está ali criticando os verdadeiros pais e perseguindo, já está bem avançado, né? Já deu muitos passos, né, quilômetros à frente, né, de quem do mundo secular. Mas ainda assim não é suficiente. Temos mais coisas para fazer. E o que que nós temos que fazer? Quando nós conhecemos os verdadeiros pais, então nós temos palavras do próprio princípio divino e também nós temos palavras dos verdadeiros pais. Tem John Song-Gyon e outros livros e os discursos e muitas coisas que os verdadeiros pais nos falaram, né? Então nós temos que tentar praticar cada aspecto daquilo que os verdadeiros pais nos ensinaram, então nosso crescimento espiritual ele vai acontecer. Nossa perfeição, nós vamos caminhar, né, em direção à nossa perfeição. Então, essa questão dos 8 estágios verticais é algo que os verdadeiros pais também já explicaram sobre isso, na verdade, passaram por esse curso também, e tudo aquilo que os verdadeiros pais realizaram se torna um curso para a nossa vida, um curso fórmula, né, que nós temos que seguir. Então é importante entendermos diversos aspectos das palavras dos verdadeiros pais, diversos pontos de vista, né, diversos ensinamentos que os verdadeiros pais fizeram para ajudar o nosso crescimento espiritual. Então esses 8 estágios também, com certeza, é muito útil, né, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso desenvolvimento até chegar à perfeição. Tem alguém aqui que nunca ouviu essa explicação, algum guia interno, alguma conferência sobre 8 estágios verticais? Tem alguém? Levanta a mão. Acho que basicamente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, né, já escutou sobre 8 estágios. Talvez a gente não lembra, mas que já escutamos, sim. Então, vamos falar, né, falar um pouco sobre 8 estágios verticais e como podemos utilizar isso para o nosso crescimento espiritual na vida de fé. Então, primeiramente, nós sabemos que o cristianismo ele se preparou durante 2000 anos para poder receber o Senhor do segundo advento. O verdadeiro Pai ele veio no caminho, né? Ele veio no caminho, ele veio no fundamento do cristianismo. E nós aprendemos, né, nas palavras dos verdadeiros pais, da verdadeira mãe, que esse fundamento cristão ele foi estabelecido para receber os verdadeiros pais. Então, o verdadeiro pai, o que que ele faria? Se o cristianismo, né, se unisse completamente, né, ao verdadeiro pai. O verdadeiro pai se tornaria o líder mundial do cristianismo, ou seja, dominaria o cristão, o fundamento cristão, seria entregue, né, ao verdadeiro pai, ao Senhor de segundo advento, e nesse fundamento cristão, então, o verdadeiro pai encontraria com a filha unigênita e tornaria, né, verdadeiros pais da humanidade. Esse seria o plano mais rápido da coisa acontecer, né? O verdadeiro pai explicou, se tivesse acontecido isso, em 7 anos teria feito todo o fundamento para a restauração do mundo. Não significa que todo mundo teria chegado à perfeição, mas todo o fundamento necessário, que levou mais de 40 anos depois, né? Em 7 anos seria suficiente. Então, Deus preparou o cristianismo para isso, né? Para receber o verdadeiro pai, para receber a verdadeira mãe e para que eles se convertessem em verdadeiros pais e já fossem aceitos de forma automática no mundo inteiro, porque o mundo praticamente é cristão, né? Claro que não é 100%, né? Mas seria muito rápido a expansão do fundamento, né, cristão, do fundamento dos verdadeiros pais através do cristianismo. Então, só que, infelizmente, houve falhas, né? Nós sabemos que, quando nós estudamos as palavras dos verdadeiros pais, ocorreu falha. Deus tentou primeiro conectar o verdadeiro pai com o cristianismo, através do cristianismo, a área masculina na Coreia do Sul, através de um pastor, né, especialmente, que tinha a função de João Batista. Nós já sabemos essa história, então não vou detalhar muito, né? Mas, basicamente, Deus pediu para que o verdadeiro pai entrasse nesse grupo, era um grupo religioso, né? Um grupo pequeno, inclusive, mas essa pessoa tinha a função providencial de João Batista. Então, o verdadeiro pai entrou, permaneceu 6 meses ali, nesse grupo religioso, né? Como se fosse um membro interno ali, tinha cerca de 40 membros ali, ele entrou como mais um, né? E essa pessoa começou a receber revelação sobre o verdadeiro pai, ele era mais velho que o verdadeiro pai, né? Esse pastor, e começou a receber revelação, os membros dele também, né? Os colegas ali do verdadeiro pai começou a receber revelação também, isso foi
próximo de 1945, né? O verdadeiro pai estava com 25 anos de idade, nessa faixa, né? E só que essa pessoa não cumpriu responsabilidade, infelizmente, né? Ele sentiu amor diminuído, ele recebeu revelação direta de Deus, dizendo, né, que ele deveria transmitir para o verdadeiro pai todas as bênçãos do rei Salomão, e ele não entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ele até chamou o verdadeiro pai, né, na frente da igreja, fez uma oração de bênção, né, assim, na cabeça do verdadeiro pai, e só que depois ele disse, né, eu quero que vocês respeitem, né, a essa pessoa, né, no caso o reverendo Moon, né, que não era reverendo ainda, quero que vocês respeitem a ele igual vocês me respeitam. Então, nesse momento, parece algo bom, né? Parecido com aquela situação que o João Batista falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Parece bom também, né? Só que providencialmente não foi bom. Nem o caso de João Batista, nem o caso desse pastor, né, que chamava Kim Ben-moon. Esse Moon não é parente do verdadeiro pai, né? É somente coincidência do sobrenome, né? E então não foi correto também que o que Deus planejava fazer ali era que ele transmitisse todo o fundamento para o verdadeiro pai. Então o verdadeiro pai começaria a conquistar o mundo cristão, né, dominar o mundo cristão através daquele grupo religioso, que era um grupo pequeno, mas era um grupo muito fervoroso, talvez o que tinha mais fé, mais espiritualidade na Coreia do Sul naquele momento, né? Porque era bem preparado, assim como João Batista 2000 anos atrás. Mas infelizmente não aconteceu. Então é quando ele disse, né, vocês respeitem esse jovem, né, Moon, igual vocês me respeitam. É como se falasse com João Batista, né? É, Jesus ficou batizando de um lado, João Batista ficou batizando do outro lado. Como que fosse assim, divide a responsabilidade. Ele faz uma parte e eu faço a outra. Se ele for realmente o Messias, ele vai crescer. Isso que o João Batista disse, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, foi uma falha muito parecida com essa, né? E depois, infelizmente, esse líder começou, então, a ser dominado pelos seus pensamentos humanos, começou a duvidar de muitas coisas, né? E ele começou a perseguir o verdadeiro pai também. Então, não tinha como. 6 meses depois, Deus disse, né, ao verdadeiro pai que não tinha como continuar a providência ali. Tinha falhado com aquele grupo cristão e o verdadeiro pai já não tinha mais nenhuma missão, já tinha que sair dali e procurar outra coisa para fazer e também tinha que pagar uma indenização muito grande, que depois ele foi para a Coreia do Norte, né? E infelizmente aconteceu isso. O verdadeiro pai, ele deixou uma carta de 18 páginas escrita à mão para essa pessoa, mas no livro que conta a história do verdadeiro pai diz que ele não leu, esse pastor rasgou a carta. Então dá para ver que tinha ali, né, infelizmente, amor diminuído, já tinha sido dominado, né, por natureza decaída humana, tinha sido dominado pela mentalidade humana, igual o caso de João Batista, né? João Batista, ele acreditava em Jesus, quer dizer, ele recebeu a revelação sobre Jesus. Primeiro momento ali ele estava até positivo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que depois o pensamento humano começou a dominar. Começou a dominar o pensamento humano, dominando, dominando, e ele não, no fim ele decidiu pela sua natureza humana, não a natureza divina, né? A inspiração divina que Deus estava dando a ele. E ele duvidou, ele perguntou: é verdade mesmo? Você que tem que vir ou devemos esperar por outro? Ali ele completou, né? Ele concluiu a descrença em Jesus. Então, foi muito parecido, né, nessa explicação da vida do verdadeiro pai. Fala que esse pastor tinha a mesma função de João Batista e praticamente a mesma motivação, né, a mesma natureza decaída acabou atrapalhando também essa primeira conexão do verdadeiro pai com o cristianismo. Então, o verdadeiro pai foi enviado para a Coreia do Norte, porque o cristianismo masculino na Coreia do Sul falhou, para se encontrar com o cristianismo feminino na Coreia do Norte e também pagar o preço, né, pagar uma indenização. Quando o povo escolhido falha, o Messias precisa pagar. Com Jesus foi assim, né? O povo de Israel falhou, Jesus precisou passar pelo caminho da cruz. Então, o cristianismo falhou, primeira tentativa, né? O verdadeiro pai foi para a Coreia do Norte, ele foi lá para pagar a indenização. Tanto é que aquela prisão no campo de concentração de Hunan aconteceu na Coreia do Norte. Só que antes de acontecer isso, o verdadeiro pai teve mais uma oportunidade de conectar com o fundamento cristão que tinha na Coreia do Norte através do cristianismo centralizado no feminino, nas líderes eram mulheres, né? Então, tem aquela igreja do Senhor e a igreja de dentro do ventre, que também não vou estender muito na explicação, que eu acho que todo mundo já ouviu, mas basicamente um grupo cristão muito preparado, já tinha recebido revelações, vivia na Coreia do Norte, né? Então já era bem determinado, vivendo no meio da perseguição, né, do mundo comunista, mas mesmo assim era um grupo muito forte, muito determinado, era um grupo que já tinha recebido muitas revelações sobre Jesus, e uma das revelações que a líder principal
havia recebido é de que Jesus sofreu muito na sua infância, Jesus passou até fome, ele foi rejeitado, porque ele tinha um monte de irmãos, ele era excluído, né? Então, muita coisa ela recebeu revelação que não estava na Bíblia. Então, a determinação dela foi fazer uma preparação para receber a volta de Cristo. E ela recebeu a revelação também de que a volta de Cristo ocorreria na época que ela estava na Terra. Então, ela ficou desesperada, essa senhora, né? Que era a líder, né, desse grupo feminino cristão. Então, ela começou a preparação. Aí ela comprou, fala, né, que ela comprou uma das melhores casas lá de Pyongyang, e preparava e fez um grupo muito bom, fez todo tipo de roupa para recebê-lo, para poder servir bem. Não queria que o Senhor do Segundo Advento passasse a mesma situação que Jesus passou na época, né, de muita dificuldade, passou até fome e muitas coisas, né, queria servi-lo como Rei dos Reis, assim, né. Em determinado momento, essa senhora faleceu e uma outra pessoa, né, uma sucessora assumiu a sua função, a nora dela assumiu, né, aí ela mudou o nome do movimento para a Igreja de Dentro do Ventre, porque sempre que ela falava de Jesus, ela pregava, né, sobre Jesus. Inclusive, eles falavam que Jesus não veio para morrer na cruz, sabiam muita coisa já, eram bem preparados, né? Igual, praticamente igual ao grupo da Coreia do Sul, né? E aí mudou para a igreja de dentro do ventre, porque sempre que ela falava de Jesus, ela sentia o seu útero, né, algum movimento ali. Então, ela começou a interpretar algumas coisas, né, diferentemente da providência de Deus. Não dá para afirmar necessariamente, né, mas uma das possibilidades que o livro, né, sobre a história do verdadeiro pai coloca é que ela começou a sentir ou pensar, imaginar que ela poderia ser a mãe, né, do Senhor do Segundo Advento, poderia nascer, assim como nasceu com Maria, né, de forma milagrosa, né, que é o entendimento do cristianismo, poderia nascer dela também. Então começou a alimentar esse tipo de pensamento e de sentimento. Teve um momento, então, que Deus revelou para ela: o Senhor do Segundo Advento já existe. Então, cortou essa possibilidade, né? Ele já tem a idade próxima de 20 e poucos anos e ele está trabalhando como espião de Deus. Nessa época da revelação, Deus estava revelando para o verdadeiro pai lá na Coreia do Sul, quando ele saiu para comprar arroz, Deus falou para ele: não volta, vai direto para a Coreia do Norte. Então, Deus estava preparando, né, o grupo cristão para recebê-lo e enviando o verdadeiro pai para lá, nessa faixa de idade mesmo, 25 anos e pouco, né? Então Deus preparou também, preparou esse cristianismo, mas infelizmente não aconteceu, né? Quando essa senhora ela foi aprisionada, porque ela falava, né, que virá o Messias, vai ser o Rei dos Reis e tudo mais, então ele foi preso pelo comunismo. O verdadeiro pai chegou na Coreia do Norte também, estabeleceu uma pequena igreja ali e foi denunciado por pastores, líderes cristãos, que ele foi preso também nessa mesma prisão. E essa senhora recebeu a revelação de que quando chegasse de que ela iria encontrar com o Messias na prisão. Como ela foi até tranquila, né? Ela foi feliz para a prisão, né? E o verdadeiro pai foi para a mesma prisão dela também. Quando chegou lá, Deus mostrou ao verdadeiro pai quem era essa pessoa, né? Revelou, mostrou para ele. E o verdadeiro pai tentou todo tipo de contato com essa pessoa e não aconteceu. Em última instância, como fala também que o marido dela estava preso, alguns membros do grupo, né? Tinha muitas pessoas ali. O verdadeiro pai chegou a falar com todo mundo que ficava na mesma área masculina da prisão, né? Mas não tinha acesso a ela porque estava na outra área feminina. Mas em última instância, o verdadeiro pai então fez aquele famoso bilhetinho, né, que ele escreveu lá com barro, né, num pedacinho de papel, e enviou para ela, dizendo que ela tinha que negar tudo que ela disse para sair da prisão e tinha que fazer oração para descobrir quem era o autor daquele bilhete. A mensagem foi bem simples, está na biografia do verdadeiro pai, né? Ele disse: eu entreguei o papelzinho para a pessoa que leva, né, a comida e falei para ela: você faz oração, nega tudo que você disse para você estar presa aqui, né? Ela estava presa porque ela ficava dizendo que o Messias ia nascer, ia dominar a Coreia, tomar o lugar do presidente, não, ou seja, esse tipo de coisa, né? Ia ser o rei, né, no lugar do líder, né? Então, negava tudo e saía e deveria fazer oração. Essa era a sua porção de responsabilidade que ela deveria fazer, né? Se ela fizesse isso, Deus teria condição para mostrar para ela: olha, não vai nascer, você não vai ser a mãe do segundo advento, e mostrar claramente quem era. Mas ela precisava fazer. Mas, infelizmente, ela não fez. Esse bilhete ele foi descoberto, né, pela guarda da prisão, e essa providência falhou também do lado norte, né, com o cristianismo feminino. Então, o verdadeiro pai não pôde conectar com o fundamento cristão. O fundamento cristão desapareceu. Aquele fundamento que o verdadeiro pai deveria vir juntos, né, ele simplesmente desapareceu. E
o Senhor do Segundo Advento teve que começar de novo, começar do zero. O verdadeiro pai nunca precisou, quer dizer, nunca pensou que deveria estabelecer uma nova associação, uma nova igreja, né? Não veio para isso, né? Ele veio para liderar o cristianismo mundial. E nesse fundamento, né, estabelecer o casal dos verdadeiros pais e estabelecer o reino dos céus, a partir de 1960, né? Mas, infelizmente, o fundamento cristão desapareceu, então houve falha, a situação ficou bem complicada, né? E providencialmente o verdadeiro pai ficou numa situação que poderia ser morto por Satanás. Quando o povo escolhido falhou na época de Jesus, Jesus ele foi crucificado, ele foi morto, né? Quando o povo escolhido falhou na época do segundo advento, o verdadeiro pai também ficou numa situação que Satanás tinha direito para matá-lo. Então, o verdadeiro pai teve que pagar 3 tipos de indenização, né? A primeira delas foi a própria tortura nessa prisão, que o verdadeiro pai foi torturado até quase perder a vida e jogado na neve, né? Assim, como se estivesse morto já. Depois os seus discípulos encontraram, né? Como a gente sabe da história. E essa senhora também depois foi torturada e ela acabou morrendo na prisão, semelhante a João Batista, né, que morreu também de uma forma assim não muito providencial, ou seja, não muito importante, né, devido à sua posição, né? E essa foi a primeira indenização que o Pedro Pai pagou. A segunda, agora sim entrando no assunto, né, foi ele teve que passar pelos 8 estágios, e vamos falar hoje, e depois ele foi para a prisão de Hunan. A prisão de Hunan, que o Pedro Pai passou no campo de concentração, equivale providencialmente à cruz de Jesus. Ele foi mandado para a morte, né? Então ele foi lá, Satanás estava executando o direito de matar o Messias quando mandou o verdadeiro pai para a prisão de Hunan. Então, é uma coisa ali que poderia realmente ter ocorrido a morte do verdadeiro pai. Mas, no princípio divino, o verdadeiro pai explica, né? O seu segundo advento não tem opção, né? Não fala com essas palavras, mas basicamente ele disse: não tem opção, não dá para falhar e esperar um outro chegar. É o terceiro, ele tem que realizar até o fim. Então, o verdadeiro pai expressou, né? Tem palavra do verdadeiro pai que ele diz, né? Que em 18 de setembro de 1945, todo o mundo fracassou. E a história providencial entrou em completa desesperança e em completa escuridão. Ou seja, não tinha mais nada para onde ir, não tinha condição de fazer nada, né? Então, depois dessa data, o verdadeiro pai ficou em situação de absoluta desesperança e absoluta solidão. Ele tinha que continuar a providência, a missão, né? Mas absolutamente não tinha como continuar, não tinha um caminho para onde ir. O único caminho era Satanás executar o direito de matar o Messias, né? Não havia saída, não havia caminho, não havia nenhum tipo de esperança. O verdadeiro pai ficou numa situação onde ele tinha que adivinhar o que Deus queria, mas Deus não podia mostrar o caminho, pois não havia condição para isso. Deus não podia falar: "Ah, você faz isso, que tal se você fizer isso?" Não era assim, ele tinha que, como eu escutei uma palestrante falando, né? O verdadeiro pai tinha que olhar nos olhos de Deus, né? E perceber o que ele queria, sem nenhuma dica, sem nenhuma palavra, porque Satanás estava pronto para acusar se Deus fosse mostrar o caminho ao verdadeiro pai, porque não tinha condição. Deus também respeita, né, os princípios da criação que ele mesmo estabeleceu, os princípios da restauração, não tem como ele violar isso, né? Mesmo que ele tenha poder. Então, o verdadeiro pai, sentindo, né, todo esse coração de Deus, ele ofertou essa ideia dos 8 estágios, né? Ele partiu do verdadeiro pai. Naturalmente, Deus já sabia o caminho que o verdadeiro pai deveria fazer para reverter essa situação de morte, né? Se o verdadeiro pai não acertasse a vontade de Deus, não poderia continuar, dar continuidade, então, à sua missão do Messias. Então, a ideia que o verdadeiro pai deu foi a ideia, né, dos 8 estágios. Na verdade, ele acertou exatamente o que precisava fazer, né? Então, os 8 estágios são 8 situações de coração que uma pessoa deve experimentar e vencer para voltar ao estado original. Então, tem uma palavra do verdadeiro pai, e ele diz, né? A humanidade caída deve passar pelas posições de servo, servo, filho adotivo, filho ilegítimo e filho verdadeiro. Sem atravessar esses estágios, não se pode retornar à posição original diante de Deus. Então, o verdadeiro pai, basicamente, ele falou, né? Vou retornar para a posição de servo do servo, né? E a partir daí é como se fosse ser humano decaído, né? Claro que individualmente não, mas foi para aquela posição, né? E a partir dali ele teve que subir até a posição de Deus, porque Deus o Messias é representante de Deus. Aqui estão os 8 estágios, né? Que cada um deles, né? Começando do 1 até o 8. O Messias é representante de Deus, então ele já vem como representante de Deus. Não tem por que o Messias, né, fazer algo ali como ser humano decaído, passar por aquelas provações, mas
devido à falha do povo escolhido, então, Satanás tinha o direito, né, de matar o Messias. O verdadeiro pai, então, ofertou essa ideia de partir da posição de servo, chegar até a posição de representante de Deus novamente. Então, o verdadeiro pai, depois, né, que ele sofreu aquela perseguição na prisão e foi a tortura, né, foi dado como morto, mas ele recuperou novamente, tudo mais. Então, Deus pediu para que ele fosse morar com uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha problema espiritual, uma senhora, líder religiosa também, né? Aí já não era mais para conectar com o cristianismo. Infelizmente, já tinha falhado. O verdadeiro pai foi mandado ali para passar os 8 estágios. Então, durante 40 dias vivendo com essa pessoa, ela tinha problemas espirituais, ela afirmava que ela era a esposa de Deus, né? Então, no primeiro momento, né, o verdadeiro pai começou na posição de servo de servo. Então, Deus inspirou para essa pessoa, né? Utilize o jovem Moon como servo do servo. Na verdade, no livro fala, utilize como se fosse um escravo, dessa forma, né? E ele começou a partir dessa posição subir. Tinha 40 dias para chegar a ser representante de Deus. Depois ele foi subindo, então passou para a posição de servo. Ela começou a tratar, começou a sair essa palavra da boca dela. Ele é um bom servo, ele é uma boa pessoa. Então começou a subir para o nível de servo. Depois, para filho adotivo, ela recebia inspirações, né? Utilizar ele como se fosse um empregado, então já foi mudando. Depois, filho legítimo, atenda como se fosse o seu filho, mas ainda não era filho próprio, né? Atenda como se fosse o seu próprio filho. Depois, atenda como se fosse o seu esposo. Não é ter relação conjugal com ele, é o mesmo coração que ela serviria ao esposo, né? Depois atenda como se fosse o seu pai. Aí já mudou as posições. Aí Deus já mostrou, olha, ele já está acima de você agora, já não é mais igual, já não é mais abaixo, como começou. E no fim, fala que Deus inspirou para ela que ela tinha que fazer veneração para o verdadeiro pai, servi-lo como se ele fosse um rei. Aí nesse momento, né, como ela, felizmente, muitos problemas espirituais, pode ser usada por Deus, mas Satanás pode usar também. Fala que ela ficou louca, né? Não aceitou e começou a perseguir o verdadeiro pai, mas o verdadeiro pai já tinha obtido vitória interna. O importante não era a ação dela, né? A ação dele. Ele passou os 40 dias, subiu espiritualmente até a posição de representante de Deus, partindo da posição de servo, e conseguiu vitória providencial. Isso deu mais uma chance para a providência, ou seja, protegeu de alguma forma, né, essa vitória interna do verdadeiro pai. Se ele tivesse mudado, né, um coração, criado algum tipo de ressentimento, porque ocorria muitas coisas. Na história conta cada coisa, fala que essa senhora tinha, não sei se 10 ou 12 filhos, que todos eles eram mais velhos que o verdadeiro pai, e eram muito mal educados, sabe, e tratava mal, assim, muita coisa mesmo fazia, né, com o verdadeiro pai. Ele tinha que fazer coisas inexplicáveis, desde o início lá, né? Depois ele foi mudando até Deus reconhecer. Quando fala o 8 estágio, não é uma pessoa reconhecer, é Deus reconhecer. Mas Deus ele pode utilizar a circunstância e as pessoas ao redor, né? Então, essa pessoa, então, expulsou o verdadeiro pai dali, mas depois de 40 dias, mas ele já tinha alcançado a vitória que precisava alcançar, né? Então, os 8 estágios são esses, né? São 4 estágios que são originais, esses estágios, e tem 4 que são resultados da queda. Então, na verdade, quando o verdadeiro pai fala, muitas vezes, né, nas suas palavras, quando ele está falando do ser humano decaído, ele foca muito nesses primeiros, porque depois que a gente passou os primeiros 4, que são resultado da queda, entrando na posição de filho verdadeiro, é tudo quase que automático, a coisa vai evoluindo, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden. Adão e Eva deveriam partir daqui, os 5, né? Mas o ser humano caiu devido à queda e veio para cá. Então, são 4 estágios originais e 4 estágios que são resultados da queda do homem. A parte mais difícil, né, que a nossa mente má não gosta, né, de fazer, porque é um tipo de treinamento, são esses primeiros 4 aqui, porque aqui vai realmente tirar todo o vestígio de Satanás, né, todo aquele domínio que Satanás tem dentro de nós, né? Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre cada um deles, o que significa e como nós aplicamos isso na nossa vida. A ideia não é só explicar que existe isso, que o verdadeiro pai passou e é uma bonita história, né? Mas nós temos que entender como nós também devemos aproveitar isso para o nosso crescimento. Tudo que os verdadeiros pais fizeram se torna um curso fórmula para a humanidade. Então, nós vamos focar também em como nós podemos identificar, como nós podemos avançar sempre para o próximo estágio dentro da nossa vida, da nossa prática, né? Dentro da providência. Então, primeiramente, falando do primeiro estágio, que é o servo de servo.
foi a primeira posição, foi a posição, né, em que o homem se estabeleceu depois da queda. O arcanjo originalmente tinha a posição de servo de Deus e servo do homem, mas com a queda, o homem se tornou servo do arcanjo, ficou na posição de servo de Satanás. Então, como pode ser visto nas bolinhas lá, né? Nessa questão de 8 estágios, Deus está na posição como se fosse o dono, né? Aí tem o servo e o ser humano caiu para a posição de servo do servo. Significa que nessa posição não tem nenhum relacionamento com o dono. A pessoa não sente nenhum tipo de relacionamento com Deus. E isso não é um problema do lado de Deus. Não é que Deus fala assim, eu não quero relacionamento com essa pessoa. Não é isso. O coração de Deus sempre busca mais. O nível espiritual que a pessoa tem, ela não sente nada, completamente ignorante com relação ao amor de Deus. O dono nem sabe da existência, não há relação de coração. Então, porque existe o servo está entre os dois, né? Então, Deus tem coração de paz, mas quando estamos nessa posição de servo, espiritualmente, são posições espirituais, tá? Deus se relaciona conosco como servo dos servos. É a única forma de levantarmos condição para subir ao próximo nível. Deus quer tratar todo mundo com amor, com coração de pai, de mãe, mas se a pessoa está naquela posição, a única forma de tratar com ele para que ele possa ir para o próximo nível é através de servo de servo. É um tratamento como que parece que Deus nem sabe da minha existência. Então, como que funciona isso, né? Geralmente Deus, ele não vai fazer diretamente, porque Deus não está falando com a gente aqui todo dia, vindo conversar com a gente. Ele vai usar um canal para poder tratar comigo, quando eu estou nessa posição. Então, qual que é esse canal de Deus? Todas as circunstâncias providenciais e todos os relacionamentos dentro da providência, incluindo a figura central e os demais membros. Ou seja, tudo que nós fazemos na providência, relacionamento com a figura central, relacionamento entre irmãos, irmã, os eventos que acontecem na providência, tudo isso, Deus vai mostrar de alguma forma qual posição que a pessoa está. E a razão que Deus mostra é para quê? É para julgar a pessoa? Não, é para a pessoa ficar ciente que ela deve subir para o próximo estágio. Então, os 8 estágios, eles podem ser praticados de Caim para Abel e também vice-versa. Ou seja, quando estou na posição de Caim, os 8 estágios, eles são praticados, né? A pessoa vai subindo os 8 estágios para poder conseguir fazer a união de coração. Quando eu estou na posição de Abel, os 8 estágios são praticados para conseguir fazer a subjugação natural, né? Conquistar, ganhar o coração da pessoa que está na posição de Caim. Para cumprir um propósito maior, que é educação e crescimento espiritual, Deus utiliza todas as circunstâncias providenciais e relacionamentos para permitir a pessoa vencer e sair rapidamente, então, desse estágio de servo de servo. Deus precisa criar tal circunstância de desconforto. Deus precisa colocar a pessoa naquela situação de desconforto para a pessoa conseguir sair. Não, então, Deus ele utiliza, né, pessoa, circunstância, tudo mais como seu canal. Então, não é alguma coisa que acontece calculado, né? Às vezes ocorrem muitos maus entendidos e muita coisa. Não é uma coisa que alguém fala assim, essa pessoa talvez está na posição de servo, então deixa eu falar ou fazer tal coisa para ela sentir isso. Não é uma coisa que o ser humano domina, né? É uma coisa que Deus que domina. Então, uma palavra, uma ação pode parecer de propósito, às vezes direcionada para mim. Quando estou nesse estágio, nesses 8 estágios, quais são os tipos de sentimento que acontece nesse estado de servo de servo? Sinto que não estou sendo útil. Quando dava essa conferência para os jovens, às vezes eles davam muita risada, né? Falavam, uma coisa, né? Por que será que está rindo, né? Sinto que não estou sendo útil. Ou as pessoas não estão, como falam, não estão valorizando. Vem esse tipo de sentimento, né? Parece que ninguém se importa comigo. Sente que ninguém tem amor, tanto a figura central quanto os membros. Não tem amor nessa igreja. Às vezes acontece esse tipo de palavra, né? Não sinto valor em meu trabalho na providência também. Eu estou fazendo, mas não estou sentindo nada. Eu estou fazendo, mas parece que Deus não sabe que eu existo. Essa é a marca, né, da servo de servo. Parece que Deus não sabe que eu existo. Eu estou tentando, estou esforçando, mas parece que não, né? Qual que é o risco nesse momento? A situação pode se tornar insuportável, porque é pressão mesmo. Imagina você fazendo, parece que não tem valor, parece que ninguém te valoriza, parece que ninguém te ama, parece que ninguém gosta de você. Até nesse nível pode acontecer, né? Eu já senti bastante essa situação, né? E fica bem insuportável mesmo. Fica um negócio assim que
Se a pessoa não souber o que está acontecendo, ela, pior igreja do mundo isso aqui, porque fala que é amor, fala que é bênção, mas parece um inferno. De fato, uma pessoa falou isso, né? A situação se torna quase insuportável. Nesse ponto, se a pessoa não entende por que está passando por isso, se ela não sabe o básico, né, desse 8º estágio, que Deus precisa fazer isso em algum momento, e por que surgem tais sentimentos, muitas vezes a pessoa briga, critica tudo e todos, fica ressentida e abandona a providência e a sua própria vida espiritual. Até abandonar a providência, não vai acabar a providência por isso, né? Porque uma pessoa abandonou, quantas pessoas já abandonaram, né? A providência continua. Mas abandonar a sua própria vida espiritual é um problema sério, porque a pessoa está abandonando a vida espiritual. Ela não busca mais crescimento, ela pode começar a alimentar esses pensamentos negativos. Então é importante saber que vai ter momento na providência que Deus vai causar esse desconforto. É algo positivo, na verdade, porque ele mostra uma situação para você sair dela e subir. Não é simplesmente tratar de forma tão rasa, né? De forma tão superficial. Mas eu desejo receber amor, mas não estou recebendo. Então a conclusão é que o outro ou que a circunstância está errada. Melhor não assim, porque pode ser que Deus está ali preparando, né, para que você possa rapidamente vencer tudo isso e passar para o próximo estágio. Então, esses são os tipos de sentimentos, né, comuns que pode acontecer nos 8 estágios. Basicamente, a pessoa não sente muita valorização em si mesmo e também sente que os outros não estão valorizando, né? O verdadeiro pai passou por esses 8 estágios, também passou por os 8 estágios horizontais. Então, o verdadeiro pai passou por 8 estágios verticais, que nós falamos agora, né? E também horizontal, indivíduo, família, tribo, raça, nação, mundo, cosmo e Deus. Então, 64 estágios no total que o verdadeiro pai passou para mostrar esse caminho para o ser humano. Uma vez a pessoa ultrapassando, agora a gente está falando só os problemas, né? Só como que acontece, o sentimento que a pessoa tem, a dificuldade que aparece, depois vai mostrar então como que eu faço para sair desse estágio? No final vai aparecer isso, né? Se eu estou sentindo ali que eu estou nesse estágio, o que que eu tenho que fazer para pular para o próximo? Então vai ter ali a explicação, mas depois, né? No caso, também é importante saber que é flexível, não é uma coisa assim, uma vez que eu tive um desses sentimentos, um dia, quer dizer que já definiu, já sou servo de servo, acabou a minha vida. Não é assim. É flexível. Às vezes depende da atividade, você sente como servo de servo, depende da atividade, você já sente como servo, depois como filho, a coisa fica mudando, né? Mas assim, existe uma forma geral, aquele sentimento que vai nos acompanhando durante todo o tempo da vida geralmente está mostrando mais ou menos em qual padrão espiritual que a gente está. Então, analisando o último ano, como que eu senti? Aí a pessoa vai perceber, parece que é servo de servo, parece que é servo, parece que é outro. A pessoa pode mais ou menos ter uma ideia, não é uma coisa assim que você define, eu pensei tal coisa hoje, então está definido matematicamente, não é algo assim, tem certa flexibilidade. Então, depois, o estado de servo já muda, né? Na posição de servo, já tem relacionamento direto com o dono, já mudou, o dono já sabe da existência, já muda bastante, né? Já recebe responsabilidade. Se faz tudo de acordo com a expectativa, se faz tudo correto, aumenta a confiança e aproxima o coração. Se você um servo é como se fosse um funcionário, um empregado, né? Você chama alguém para fazer um trabalho para você e você tem expectativa que ele faça do jeito correto. Se ele fizer bem feito, ok, fez a função dele, né? Mas se ele não superar, se ele fizer de forma ruim, aí ele não consegue aproximar do coração do dono também. Ele passa a ser um mau funcionário, um mau servo, né? Um mau servo, no caso, né? Quando tem relação direta, pode ocorrer muitas situações de mal-entendidos. Na posição de servo, nem mal-entendido acontece. Por quê? Porque, como eu disse, nem sabe da existência. Como que acontece mal-entendido? Por exemplo, uma pessoa explicou, imagina que você vai construir um prédio, você contrata uma construtora. A construtora é o servo, né? A construtora vai contratar mais funcionários. Esse funcionário você não quer saber da situação deles. Imagina que um deles, né, o servente do pedreiro, liga para você, que é o dono do prédio, e fala: eu não posso ir para o trabalho hoje que eu estou com dor de barriga. Você nem vai atender o telefone. É normal. Não é que você não é que você está tratando ele mal. É normal. Como assim? Não tem relacionamento, né? O servente do pedreiro com o dono do prédio. Ele vai falar com a hierarquia, né, de patrões dele, no caso, né? Então, servo de servo não tem mal entendido porque não tem relacionamento, simplesmente não existe a relação. Já na posição de servo, não, já tem relação. Você já passou a ser a construtora, já sou a construtora e Deus é o dono, né? Assim, né? Então pode acontecer. Então, alguns sentimentos comuns. Eu fiz tudo certo, com boa motivação, mas não fui compreendido.
Pode acontecer bastante, né? Eu fiz bem, a motivação não estava errada, mas a minha motivação foi interpretada errada. Ou seja, ou até algo que eu fiz, né, pode ter sido interpretado errado também. Pode ser que a pessoa fez tudo correto, né, ou acha que fez, né, e mesmo assim não foi entendido. Pode experimentar o sentimento de que ninguém pensa na minha pessoa, nos meus sentimentos, não entende meu coração. Só se preocupa com o externo, só se preocupa com o meu resultado. Isso é tradicional. Quando era membro interno, tinha muito isso, né? É só resultado, ninguém pensa em mim, ninguém pensa na minha pessoa, e no meu coração, onde que fica aí, né? Se nós estivermos espiritualmente no estado de servo, Deus precisa mostrar isso para a pessoa. Não é maldade, claro que o ser humano decaído sempre tem problema e também tem coisas boas, todo mundo, mas na parte de Deus, o interesse de Deus é mostrar: olha, meu filho, olha, minha filha, você está nessa posição. Você precisa continuar crescendo para sair. Essa não é a definição da sua vida que você vai viver eternamente até morrer assim. Em algum momento vai vencer isso e vai pular para o próximo nível. Então, pode acontecer, né? Uma vez quando estava de membro interno, ocorreu uma situação interessante, né? Os membros fazendo restauração material, os jovens, né? E nesse dia eu tinha ficado na igreja para fazer alguma coisa, talvez trabalho de escola, um negócio assim. Eu estava ali na igreja, aí começou a chover e eu vi, né, a figura central estava bem preocupada, na verdade, né, com os membros na rua, mas queria que eles tivessem experiência, né? Então, ficaram até o final, o horário normal, né? Mas preparou bem, eu me lembro lá, falando especificamente, né? Tinha um local embaixo lá que o chuveiro não era tão bom, ele deu instruções para deixar os membros tomar banho no chuveiro de cima lá, que era bem melhor. Ele se preocupou, na verdade. Comprou remédio, mandou fazer chá, essas coisas tudo. Mas quando uma pessoa chegou, me lembro que eu estava lá, acho que Deus quis mostrar alguma coisa para mim, né? Dessa questão, porque eu lembro até hoje disso. Quando a pessoa chegou na porta, abriu a porta assim, chegou na igreja, a primeira coisa que o central perguntou: cumpriu a meta? Não perguntou assim de forma arrogante, né? Você cumpriu a sua meta? Não. E aí, cumpriu a meta? Normal. Pergunta que sempre fazia todos os dias, geralmente, né? E depois dessa pessoa no quarto, eu lembro que eu estava no quarto também, sentiu exatamente esse tipo de coisa, né? Mas eu estou molhado, mas eu estou aqui, eu posso ter gripado, eu posso não sei o quê. E a pessoa só pensa no resultado, e cadê a minha importância como pessoa? Deus não é assim, aí vai muita coisa, né? É, Aí depois que a Figura Central, então, depois que ele percebeu, né, que a Figura Central realmente tinha preparado tudo direitinho, ele mudou depois. Ele falou: na verdade, não foi tão ruim assim, né? Ele mesmo chegou nessa conclusão, né? Mas é um exemplo só, tem um monte, cada um deve ter os seus próprios exemplos também. Mas o que que acontece? A pessoa, ela pode sentir isso, né? E a pessoa também só vai se sentir bem quando ela tem resultado. É aquele caso de que se eu não fiz um bom resultado, eu não me sinto bem. Parece que eu não sou digno de nada. Mas para Deus não é assim. Deus não está relacionando com a gente com relação de resultado. Se Adão e Eva não tivessem caído, Adão e Eva podiam não ter resultado nenhum ali, era alguma coisa que ele fosse fazer. Mesmo assim, o amor de Deus não diminuiria. Porque na posição de filhos, né? Filhos e pais não tem questão de resultado. O filho foi muito bom resultado, eu vou amar. Ele não teve resultado, eu não vou amar. Não existe isso, né? Mas nessa situação de servo, a pessoa também vai se sentir assim para Deus. Ela vai sentir: se eu não tenho resultado, eu não sou digno. Se eu não tenho resultado, eu não fico bem internamente. É bom, né? De certa forma, é um tipo de responsabilidade, mas o amor de Deus está além de tudo isso, né? Claro que a pessoa não deve usar isso para relaxar. Então, eu não vou ter resultado nenhum. Deus me ama a si mesmo. Ele ama, mas você só vai sentir esse amor se passar desse estágio de servo e subir para os próximos. Senão, você não vai sentir. Eu fiz algo grandioso, mas parece que ninguém se importa. Também tem esse tipo de sentimento, né? Fiz algo grande, parece algo, mas ninguém está ligando, ninguém está me elogiando, assim. Então, acontece esse tipo de coisa. Mas já é diferente do servo, de servo, não é? Servo de servo, a pessoa nem existe. Aqui já tem relacionamento, mas tem mal entendido também. Como que Deus começar agora, você cresceu, meu filho. Agora vai começar o treinamento. Aí começa a acontecer as coisas, né? Deus percebe que a pessoa está um pouco mais madura, então já começa o treinamento para essa pessoa. O servo é uma situação desafiante, desconfortante, mas uma vez que tem a vitória nesse estágio, muitas coisas se resolvem e muitos mal-entendidos são esclarecidos. Então, se a pessoa vence, né, muitos mal-entendidos serão esclarecidos de forma mais rápida depois. Atitude para vencer o estágio de servo. Buscar ver o trabalho e o esforço de Deus para me educar através de qualquer situação que ocorrer, seja boa ou ruim. Nesse momento, não podemos ficar nesse estágio de servo.
Não podemos medir a providência pela nossa percepção apenas. Eu estou achando isso e pensando aquilo. Aí a chance de errar é grande, né? Pode até cair para o servo de servo de novo, porque a pessoa pensa isso, chega na conclusão de que ninguém me valoriza, faço nada, ninguém gosta de mim, etc. Aí a pessoa se afasta mais. Aí ela cortou o relacionamento. Aí acabou o relacionamento de novo. Então, pode até acontecer da pessoa ir para o estágio de servo de novo. É ruim, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Enfrentar, falar, se é uma dificuldade que eu tenho que passar, que eu já entendi, porque os verdadeiros pais explicaram, né? Que é Deus que está dando, não é uma questão de que a pessoa é ruim ou a pessoa é boa. O verdadeiro pai é uma pessoa perfeita, mesmo assim foi colocado lá no servo de servo. A, a, Como falei, sofreu desde aquela posição e foi subindo, né? Sem mudar o coração e não abandonou Deus de jeito nenhum, né? Então, não pode, não podemos, temos que buscar ver o trabalho de Deus, mesmo nas situações difíceis que acontecem, em qualquer circunstância, né? Esforçar sem esperar nada em troca. Nesse estágio de servo, essa palavra, né, de servir sem esperar nada em troca, é fundamental para funcionar. Porque se a pessoa mantém muita expectativa, ela vai se decepcionar ao não ser reconhecida. Então tem que ter um pensamento, né? É normal que um servo mostre resultado. Se eu mostro o resultado, eu não sou excepcional, eu sou normal. É ruim ouvir isso, né? A gente quer, a nossa mente gostaria de ser reconhecido, eu também, naturalmente, né? Mas é essa maneira para ultrapassar. Faça com o coração de que eu vou servir Deus sem expectativa nenhuma. Se eu fizer ótimos resultados, ajudar, apoiar, eu estou sendo normal. Deus merece muito mais que isso. Apoiar a providência de Deus, né? A questão do problema acontece aí quando a gente começa, porque entre eu e Deus, né, a maneira que Deus mostra, né, esse relacionamento de onde estágio é através das pessoas e das circunstâncias que estão aqui. E as pessoas e as circunstâncias não são perfeitas. Se fosse relacionar direto com Deus, tudo bem, Deus, tá bom, o senhor me tratou mal ontem, mas eu entendo o senhor, dá para entender, né? Nós sabemos que Deus é bom, né? Mas é a circunstância da providência. É a sede central, é a sede continental, é a sede distrital, é a figura central, é não sei quem, é a circunstância da providência, que não é perfeita ainda, que Deus mostra esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa. Aí, essa parte do relacionamento humano atrapalha entender esse trabalho de Deus. Eu tinha dito no início, né? O estágio ele pode ser praticado de Abel para Caim, de Caim para Abel também. Então, Deus mostra para a pessoa que está na posição de Abel, na posição de figura central, qual o nível que ele está com relação àquele Caim que ele está tentando conquistar, subjugar natural. Também tem isso, né? E também tem com relação, né, quando eu estou na posição de Caim, para o meu Abel, minha figura central. Então, a minha figura central não está me entendendo direito, ou parece que não está, ou parece que não gosta de mim, etc. Qualquer coisa, né? Dá para pensar dessa maneira. Quando eu estou na posição de tentar subjugar natural alguém, conquistar alguém, também acontece. Por exemplo, uma pessoa comentou, né, experimentou na posição de Abel. Ele tinha um convidado, né, que estava quase virando filho espiritual, e essa pessoa não ia no sermão, não participava de nada praticamente, mas quando precisava de dinheiro, ligava para ele pedindo emprestado. Quer dizer, ele estava na posição de Abel, a pessoa na posição de Caim, né? Que era um membro novo, estava recém chegando na igreja, né? E quando tinha algum tipo de necessidade, mas a igreja pode prestar o carro para resolver tal coisa? Então, só tinha interesse no resultado. Deus estava mostrando para ele, para aquela figura central. Você está na posição, né, de estar naquele estágio de servo. Ele só se interessa pelo resultado que você pode proporcionar para ele. Ele não quer saber do seu amor, não quer saber nem do seu nome. Ele só quer saber se você pode dar um resultado para ele. Nesse caso, o problema não é a outra pessoa. Imagina que a figura central começa a julgar o outro. Então, essa pessoa é uma pessoa má, uma pessoa ruim, só tem interesse externo. Se ele começa a fazer isso com ódio, né, sem amor, está falhando. Está falhando nesse estágio de certo. O contrário é a mesma coisa também. Pode acontecer da figura central para mim, né? A figura central parece que não importa, só quando eu dou algum resultado, só tal, tá? E não tem amor, não tem relacionamento. Se eu começo a julgar e criticar com natureza caída, também estaria falhando, está falhando também. Então acontece tanto de Caim para Abel e também de Abel para Caim. Mas não apenas com pessoas, a circunstância da providência também. Vamos fazer um grande evento aqui, algum evento, né? Um evento importante e tal, o jeito que eu relaciono com aquela providência, aquele evento que está acontecendo, aquele seminário, por exemplo, também mostra. Às vezes eu não tenho interesse nenhum, isso aí. Eu sei que é coisa de Deus, né, tal, e providência, mas meu coração não está, não tem nada de interesse. Também acontece, né? Será que eu estou tendo, né,
como fala, será que o meu interesse, né, pela providência, não só pessoa, né, pela providência em si, será que está na posição de servo de servo? Será que está na posição de servo? Como está? Porque, na verdade, eu já vi muitas situações, né? Quando, realizando muitos eventos, né, na sede especialmente, tem pessoas que estão ali que parece que depende a vida pelaquilo ali, sabe? Parece que a pessoa incorporou Deus, ela chora, deu um problema, ela está derramando lágrima, ela passa, não consegue dormir de noite, assim, e não é só porque ela tem interesse externo no assunto, né? Claro, se é um evento de jovem, tem pessoa que vai gostar mais, se é evento de casal, tem pessoa que vai gostar mais. Tirando essas diferenças, que é até normal, por exemplo, eu prefiro muito mais um evento de home group do que um evento de autoridades. Mas mesmo assim, se eu estiver envolvido num evento de autoridade, eu devo demonstrar o coração da mesma forma. Não é questão de gosto pessoal, né? Ultrapassa um pouco mais esse nível de gosto pessoal. Então, tinha caso, mas tinha caso que não, tinha caso que a pessoa fazia com aquele peso que parece que, se eu puder, queria fazer tudo menos isso, mas eu estou aqui porque eu tenho que fazer, é quase que obrigatório. Quando eu estou no estágio de servo e servo, parece que as coisas são obrigatórias, não vem do coração. Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, parece que alguém vai me julgar, ou se ninguém for julgar, eu mesmo vou me julgar, vou sentir, eu tenho que fazer algo, não vem do coração ainda. São coisas ruins, é desconfortante, mas Deus está mostrando que nós temos então que subir para os próximos níveis, né? Então, é uma maneira, né, para poder vencer, né? Então, quer dizer, uma ideia, né, para poder vencer nesse estágio de servo. Deve surpreender, realizar mais do que o esperado, superar a expectativa, tanto como Caim quanto Abel. Deve superar a expectativa do outro lado. O outro está esperando algo, você oferta mais. Não estou falando só de resultado, né? Quando você é membro interno, você pensa, então é RM, né? Está esperando 100, vou fazer 120. Também dá para medir assim, mas não é só isso. Dá para superar a expectativa no relacionamento, superar a expectativa em servir a providência e tudo mais. A pessoa está esperando algo, a pessoa faz mais. Um exemplo que um missionário local comentou comigo que eu vi aquilo ali acontecer, para mim era bem normal, né? Porque desde que era membro interno, sempre, na verdade, eu já estava ali dentro da igreja, né? Quando ia ter os eventos, então não fazia diferença. Mas tinha uma pessoa que sempre chegava antes, 1 hora, 2 horas antes, e para ajudar a organizar. E então, para mim, eu mesmo não sentia nada, mas aquele missionário comentou para mim: Nossa, você não sabe o tanto que eu estou desenvolvendo amor para essa pessoa por causa da atitude que ela está fazendo. Um exemplo, né? É, então, aquele fato da pessoa chegar antes, não sei se era por acaso, se ela estava se esforçando muito para fazer aquilo, ou se já era o jeito natural dela, não tem como saber, né? Nunca conversei com ela, mas o fato dela fazer isso conquistou o coração daquele missionário, que é a figura central dela, no caso, né? Então essa pessoa estava surpreendendo, fazendo mais do que o esperado. Porque o esperado era o quê? O evento começa às 9, faltando 1 segundo para as 9, todo mundo chega. Normal, não tem erro nenhum. Chegar, chegar a 9 em 1 segundo já não é tão bom, né? Mas chegou 9 horas, ok, perfeito. Mas a pessoa chegava antes, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada. Naquele caso específico daquele missionário, essa pessoa estava surpreendendo ele, o jeito que ele gostava de realizar as coisas, né? Isso é só um exemplo, não quer dizer que, tá, então vou começar a chegar muito cedo em todo lugar. Não necessariamente vai ocorrer a mesma coisa, depende da circunstância que Deus coloca, cada uma, né? Mas, se a pessoa tiver o coração, a mentalidade, eu quero surpreender, Deus mostra o caminho. Não é o mesmo jeito para todo mundo, né? Deus ele mostra o caminho para a pessoa poder surpreender. E quando falamos de surpreender, tanto o Abel tem que surpreender o Caim está esperando isso, o Abel fez mais. O Abel está esperando isso, o Caim fez mais. Isso vai fazer a pessoa superar, passar por esse estágio de servo. Existe o normal, então a pessoa faz a mais. Isso é a maneira para vencer esse estágio de servo, ou tenta fazer a mais. Só que pode ocorrer mal entendido, não esqueça dessa parte, tá? Não pode ficar frustrado. Eu tentei fazer a mais, e ocorreu um baita de mal entendido, a pessoa entendeu minha motivação errada. E se ele ficou pior a situação, pode acontecer também, e já aconteceu diversas vezes, né? Não é simplesmente assim, vou tentar surpreender, já surpreendi. Não, pode tentar surpreender e não dá certo. Pode tentar surpreender e ocorrer mal entendido. Porque cada pessoa pensa diferente. Nós estudamos aquele DISC já, né? Então, se eu vou tentar servir um Caim ou um Abel que tenha característica própria, eu devo tentar ajustar aquela característica da pessoa. Por exemplo, você é um Abel, quer atender, servir bem, né? Um Caim que tem característica tipo S, geralmente S não, C, geralmente um pouco mais fechado, mais tímido, etc.
Aí você fala, eu vou servir esse Caim, né? Aí durante o sermão dominical você chama ele na frente, manda ele dançar, põe umas músicas para ele dançar ali e pede para ele falar no microfone, pede para ele cantar, para fazer um teatro, porque você é um tipo I, né? Tipo I é muito aberto e fala bastante, conquista todo mundo pelo humano, no relacionamento humano. Aí você fala, servi bastante esse Caim, mas ele nunca mais volta ali na igreja. Deu para entender? Você lembra o que é o DISC, né? Acho que já falamos um pouquinho do DISC, né? Então, tem diferente, né? O tipo D, né? Preocupa mais com o trabalho, forte, tem liderança, rápido, decidido, autoconfiança, mas também é teimoso, direto, frio, pode parecer grosseiro às vezes, assim. O tipo I preocupa com as pessoas, é otimista, rápido, comunicativo, emocional, ele expressa essa emoção, se ele não expressar, ele se sente mal, amigável, mas ele esquece fácil, pode perder o foco, é impulsivo e também pode parecer descuidado. Tipo C, preocupa mais com o trabalho, é lógico, exato, prático, segue as regras, tem padrões elevados de realizar as coisas e acha que todo mundo tem que fazer igual. É frio, é detalhista, não é espontâneo, sensível à crítica, não gosta de receber crítica, preso aos detalhes. Tipo C, é, se ele encontrou com uma pessoa 20 anos atrás, essa pessoa fez uma pequena crítica a ele, pode ser algo bem simples, nada assim exagerado para matar a pessoa, né? 20 anos depois, quando ele encontrar a pessoa, antes de lembrar do nome, ele vai lembrar da crítica que a pessoa fez. Tá bom. Tipo S, preocupa mais com as pessoas, calmo, generoso, sincero, estável, mas tem uma tendência humanista, né? Às vezes pode desviar da vontade de Deus por questão de relacionamento humano. Indeciso, não gosta de desafios e vai com os outros, como Maria vai com as outras, né? Se todo mundo quer, vou fazer igual. Às vezes é bom, às vezes não, né? Às vezes a pessoa tem que ter ali uma opinião. Então, para que nós mostramos isso? Porque tem pessoas diferentes. A pessoa na posição de Abel é diferente, e a pessoa na posição de Caim também. Então, eu estou tentando servir a providência conduzida por um Abel tipo D. Tenho que tentar servir daquele jeito, mas eu não sou tipo D. Aí é o treinamento. Eu vou tentar. Tem exemplo, né? Você tentando servir o reverendo Kim. O reverendo Kim é tipo D maiúsculo ao quadrado, né? Aí, bem determinado, né? E só que o staff que está na sede ali, cada um tem a sua característica. Aqueles que têm tipo D, muito tranquilo, né? Assim, parece que sente bem. Aqueles que não, é diferente. O jeito que fala, a maneira que tenta conduzir as coisas, o jeito que ele quer receber os relatórios. Por exemplo, tipo C vai explicar primeiro para mostrar porque chegou no resultado. Tipo D quer ver o resultado primeiro. Se não for interessante, não precisa explicar. Tenta fazer de novo para dar certo. Já é muito diferente a visão, não é? Tipo, você não, mas deixa eu entender por que que não deu esse resultado. Por que que deu errado ou por que que deu certo. Porque pode replicar depois. Então, cada um tem a sua justificativa e está certo. Nenhum deles está errado. Cada um tem o seu problema, né? E o seu ponto bom. O que não pode é usar com natureza decaída, né? Porque se usar qualquer das características com natureza decaída, dá problema. Se usar com amor, Deus vai desenvolver a providência através disso. Então, quando eu vou tentar servir, surpreender, eu devo levar em conta isso também. Devo levar em conta isso também. Por exemplo, o reverendo Shin, ele gostava muito de tal coisa. O reverendo Kim quase abomina aquilo ali. Por que será? Será que então era certo e era errado? Como que é? Não tem nada a ver. Naquele momento que Deus colocou aquele professor, a vontade de Deus é aquela. Mudou o professor, mudou o treinamento. É igual você mudou na faculdade, né? Você aprende uma coisa, quando muda, você começa a aprender outra coisa diferente. Não quer dizer que você aprendeu antes, seja errado, não é assim, né? Então, para poder tentar surpreender, tem que tentar mais ou menos entender essas diferenças também. Não adianta eu tentar atender um Caim, por exemplo, na posição de Abel, né? Eu já falei, né? Aí você chama o Caim tipo C para dançar na frente, fazer teatro, manda ele falar no microfone, cantar. Você vai matar ele, não é assim? Mas você pode pensar, nossa, é maravilhoso. Ele, ele, ele se divertiu muito. Já vi, na verdade, falando isso que eu vi uma coisa parecida, tá? Ele se divertiu muito, ele sorriu, ele estava fingindo que estava sorrindo, ele estava querendo apertar o pescocinho da pessoa, né? Ele estava sorrindo aqui na frente, ele estava fingindo para manter o protocolo, né? Estava fingindo ali só para não ficar feio, né? Foi no seminário, né? Mas para a pessoa que chamou, nossa, parece que eu estou servindo, tô ajudando essa pessoa, eu estou fazendo essa pessoa sentir muito bem. Parecia isso, né? Então, na verdade, estava errado. Não estava ajustando, né, a característica da pessoa, tentando olhar mais o que que a pessoa gosta. Quando fala de servir, deve ser centralizado no coração do outro, não no meu. Ah, eu acho que eu vou servir assim.
Não é assim? Eu sempre uso a ideia do casal, né? O esposo fala: eu vou servir a minha esposa hoje. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou a semana inteira, chega no sábado, eu vou servir a esposa hoje. Aí vai lá servir. Ele não pergunta o que que é para fazer ou qual que é a expectativa, ele só vai lá fazer o que ele acha que tem que fazer. Então ele pode errar grandemente, né? Ela queria uma coisa, ele fez outra, ele não serviu. Aquilo ali vale como sacrifício, né? Ele se esforçou, mas se ele quisesse servir mesmo, tinha que perguntar primeiro, entender o que que o outro espera primeiro. Então, figuras centrais são diferentes, pensamentos diferentes, espiritualidade diferente, nível de amor diferente, expectativa diferente, visão espiritual diferente, tudo diferente. E a pessoa que está na posição de Caim também. Então, tem pessoas com mentalidade diferente, pensamento diferente, ideias diferentes, vontade diferente, emoção diferente, experiência de vida diferente, trauma diferente, tudo diferente. Então, na verdade, a gente tem que ficar especialista em relacionamento, né? Se for pensar assim, né? Mas só o fato de manter o coração de, eu quero tentar fazer. A gente vai bater as cabeças no muro algumas vezes, errar algumas vezes, mas o coração de paz, né, no caso, quando está na posição de figura central, o coração de paz não muda. Então, o coração de pai erra e volta atrás. O amor não muda por isso, não começa a odiar por causa disso, né? E continua de novo, e tenta fazer de novo. Só essa disposição já permite Deus trabalhar, porque nós estamos falando só o nosso 5%. Se eu fosse tentar acertar exatamente o que está na mente do seu Francisco para servir ele, não tem como, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Eu não sei nem o que está na minha direito. Então, por outro lado, só tentar fazer isso já é os 5%. Aí Deus, que sabe o que está na minha, sabe o que está na dele, sabe as nossas necessidades melhor do que nós mesmos sabemos, aí Deus conduz o resto. Aí eu posso falar já aconteceu também, falando uma coisa que não fazia ideia que estava aliviando uma angústia da pessoa. Nem fazia ideia, só falou. Pareceu ali uma inspiração, falou de um assunto, mencionou algo, depois a pessoa colocou numa impressão, né? Aquela palavra parece que foi para mim. Nesse caso foi coisa boa. Isso acontece coisa ruim também, né? Parece que está dando indireta, né? Mas nesse caso foi coisa boa. Parece que foi para mim. Aliviou uma angústia que a pessoa estava carregando ali há vários meses. E a pessoa nem sabia dessa angústia. Então, aí Deus começa a conduzir as coisas. A pessoa tem que estar sabendo o que fazer e tentando fazer. Tentando fazer. Então tá bom, eu vou tentar servir a providência, superando a expectativa. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, vai ocorrer mal entendido no meio do caminho, vai bater a cabeça no muro, né? Ou seja, não vai, às vezes não vai no caminho correto, mas só o fato de estar com o coração disposto para fazer e tentar fazer mesmo na prática, Deus ele vai conduzir o restante. Ele vai fazer a pessoa acertar. Aí vai ocorrer maus entendidos positivos, né? Você achava que era uma coisa e acontece outra, só que positiva. Infelizmente acontece o lado contrário também, né? A pessoa fala algo, faz algo, toma uma atitude, fala alguma coisa e a pessoa pode sentir que é direto, que é algo proposital. Por exemplo, falou tal coisa. Uma vez no sermão de 1.500 pessoas, evento, o palestrante falou, a pessoa falou, mas parece que está falando para mim. Será que ele sabe da minha situação? Como se estivesse fazendo uma crítica para aquela pessoa específica, né? Não tem. Se a pessoa que está na posição de fizer isso de propósito, já está falhando na posição como Abel, semelhante ao caso de Moisés quando falhou lá, né? Então não tem como ser, não faz parte da missão. Assim, eu sei de tal situação, então eu vou no sermão dominical ou num evento que seja, falar para tal pessoa indiretamente. Não funciona assim. A providência de Deus para tratar com Caim não funciona dessa forma. 100% das vezes vai chegar como crítica, como julgamento e a pessoa não vai sentir bem, né? Então, não é assim, mas acontece, sim, acontece. Eu também já senti, né? A figura central falando e eu pensando, mas será que é para mim? Será que. Mas lógico que não era, tinha mais de 40 pessoas no sermão na época, né? Mas vai acontecer também, vai acontecer de falar algo, fazer algo, tomar uma atitude que pode achar que é puramente de propósito. A gente vai parar nessa questão do relacionamento humano, né? De um achar que o outro é ruim, de outro achar que o outro é ruim. Então, quando acontecer isso, tem que superar também. Pensar, né? Então, Deus está mostrando, né, como servo. Estou tentando superar a expectativa e não está acontecendo. Deus está tentando, mas eu estou tentando, mas não funcionou ainda. Então, eu vou tentar de novo, vou fazer mais. Simplesmente falar, não, então eu vou voltar para a posição de servo de novo, melhor não ter relacionamento. Aí Satanás fica muito feliz, né? Ok, bem-vindo, né? Então, na situação de servo, tentando surpreender, precisa levar em conta o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja.
o treinamento de servir a pessoa, né, de acordo com a sua natureza, o seu padrão, é um treinamento para acertar a vontade de Deus também. Nós passamos por diversas figuras centrais diferentes na nossa vida, né? É um treinamento para conseguir acertar a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela pode se expressar de forma muito diferente para cada um em determinados momentos. Então, treinar com diversas pessoas diferentes é para acertar a vontade de Deus. E quando eu estou na posição de Abel, tratar com diversos Caíns diferentes também, com situações diferentes, né? Também é um treinamento para poder conseguir levar qualquer pessoa para Deus. Quem está na posição de Abel seria para ajudar Caim a voltar para Deus, né? Então, para conseguir levar qualquer pessoa. Se eu estou na posição de Abel e não consigo, eu consigo levar a pessoa A, pessoa B e pessoa C. Pessoa D, não. Pessoa D, deixa ela no inferno, eu não consigo conduzir para Deus. Então, está errado a mesma coisa, né? Se eu estou na posição de Caim, não, ó, eu só consigo receber a instrução de Deus através da figura central se ele for assim, assim, assado. Se ele for assim, não. Por exemplo, tem figura central que é mais bravo, tem figura central que é menos bravo, tem tudo isso, né? A mesma coisa, tem Caim mais bravo, tem Caim menos bravo, tem Caim que tem mais amor. Quando você encontra o Caim, a pessoa na posição de Caim, né, que tem mais amor do que você, é uma coisa maravilhosa. Você sente como você é o filho, essa pessoa é o pai ou mãe, né? Você sente amor do outro lado. Então tem, mas só porque eu estou na posição de Caim, quer dizer que eu não posso ter mais crescimento espiritual do que o Abel? Eu acho que pode. Aí você vai amá-lo como na posição de pai e mãe. Quer dizer que você já subiu 8 estágios, vai aparecer depois ali a situação, 8 estágios, né? Jamais o crescimento espiritual vai aumentar a crítica, aumentar ressentimento, nunca vai acontecer de nenhum dos lados, né? O Abel cresceu muito espiritualmente, nunca vai julgar por causa disso, porque eu cresci espiritualmente. Ou Caim cresceu muito espiritualmente, nunca vai começar a criticar, odiar, porque eu cresci espiritualmente. Crítica, ódio, como fala, julgamento, né? Porque crítica é que o Caim faz para o Abel, julgamento é que o Abel faz para o Caim. Ambos estão errados, né? Na verdade, você pode chamar crítica tudo, né? Crítica, ódio, ressentimento é apenas uma marca, né? Ou seja, esqueci a palavra que uso agora, mas é apenas uma indicação de que a pessoa diminuiu a sua espiritualidade. Em nenhum momento é que ela cresceu espiritualmente. Quanto mais a pessoa desenvolve espiritualmente, ela menos critica, menos julga, menos odeia, né? Ela ama mais, perdoa mais, igual Jesus ensinou, né? Amor, perdão, arrependimento, fica mais humilde e tudo mais. Mas o caráter da pessoa é tipo D. Tipo D sempre é muito explosivo. Ok, o caráter é caráter, a natureza é caída, a natureza é caída. Tudo bem a pessoa falar mais forte, falar com convicção, falar com a voz muito alta, não é um problema em si, né? Pode ser que a outra pessoa do outro lado não goste, mas é questão humana só, não é questão aí de natureza caída em si, né? Então, é importante pensar isso, né? Quanto mais crescemos espiritualmente, mais amamos, mais perdoamos, mais nos arrependemos, mais nos tornamos semelhantes, né, a Jesus e aos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais, Jesus, quanto mais eles cresceram espiritualmente, chegaram no topo do crescimento, no caso de Jesus, o topo do crescimento individual, no caso dos verdadeiros pais, o topo do crescimento como casal, mas você não vê eles julgando ninguém, odiando ninguém, apesar de que o povo faz um monte de coisa para eles, né? Então, esse é o exemplo, na verdade. Então, a única marca, né, do meu crescimento espiritual é mais amor, mais perdão, mais humildade, mais arrependimento. Não importa se eu esteja numa posição, né, de figura central, se eu esteja na posição de membro, ou seja, Caim ou Abel, né, que fala providencialmente usa, né, Caim e Abel, né? Então, ou seja, essa questão dos 8 estágios vai funcionar em todas as posições providenciais. Filho adotivo e filho ilegítimo. Eu foquei mais nos dois primeiros, que eles são mais difíceis, né? Quando a gente entra na posição de filho, o negócio já muda. Não é perfeito, mas já muda a mentalidade, muda muita coisa, né? Nesses 2 estágios, né? Praticamente pareciam iguais. Nesse ponto, já realiza atividade sentindo um valor mais interno, não é mais por obrigação, não é mais por isso, né? Sente relação interna com as pessoas e geralmente não ocorrem situações de mal-entendido. E quando acontece, elas são facilmente solucionadas. Quando eu estou no nível de servo e servo, quando ocorre uma situação de mal-entendido, é difícil solucionar. Por mais que eu tente explicar, tem vezes que piora a coisa. Assim, a lógica na minha cabeça está perfeita, tem toda a explicação, onde a pessoa se confundiu, onde ela achou que era isso, mas era isso, onde tal. Mas quando vai explicar, parece que Satanás tampa o ouvido da pessoa, ou Deus, não sei, porque precisa passar por aquilo, né? E
a pessoa simplesmente piora a situação ou não resolve. Então, na situação de servo, servo de servo, é difícil. Os mal-entendidos eles acontecem ali para treinar. Naquele momento não é para explicar. Mas, proibido explicar? Não. Pode explicar à vontade. Mas, se você perceber, tentei explicar, parece que piorou. Tentei explicar, não me senti nada bem com isso. Eu estou sentindo pior ainda, porque parece que eu estou justificando. Tem caso assim, né? Aí você pensa, então não é questão de mal-entendido em si. Pode ser que Deus está mostrando alguma coisa, pode ser que eu tenha que subir para mais estágios é, verticais. Então, a pessoa mesmo tem que avaliar, não é alguém que vai dizer assim, até tal ponto você explica, até tal ponto não. Cada um tem que avaliar, falar nunca é proibido, né? Mas se a pessoa perceber que isso está causando problema, né, na parte espiritual, ela tem que entender algo a mais, tem que entrar numa outra atmosfera e pensar, pode ser que Deus está mostrando outra coisa. Então, tentou explicar, não deu certo. Tentou explicar, não deu certo. Tentou, pensa, e se eu focar em outra coisa? Não apenas ficar explicando, 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 explicando. Mas, voltando aqui, né? Quando eu estou na posição de filho, filho legítimo, filho adotivo, esses mal-entendidos são explicados rapidamente, eles são resolvidos. Então, pode acontecer, mas uma palavrinha só resolve, porque nem Deus nem Satanás têm muito interesse mais em mal-entendido. A questão dos filhos, né, filho adotivo e legítimo, é outro teste que vai aparecer, outras provações, não é questão de mal-entendido. Mal-entendido já tenha ficado para trás. Então, por isso, resolve rápido. Sempre sente que poderia ter sido melhor, mas não sabe definir exatamente em quê. Nesse caso, a pessoa está inseguro do amor de Deus. Quando é um filho adotivo e legítimo, a pessoa não tem aquela relação de linhagem com Deus. Então, a pessoa sempre sente, eu poderia fazer algo melhor. As pessoas sentem assim, né, que é como se em algum momento Deus pode abandonar. Deus nunca abandona, mas vem esse sentimento, né, de que se eu não fizer tudo certinho, se eu não me comportar muito bem, Deus vai abandonar, Deus como pai, né, vai abandonar. Porque não tem a relação de linhagem que garante aquela perpetuidade do amor, do relacionamento, né? Pertencimento a um ao outro, né? Então é aquele sentimento espiritual que a pessoa tem. Deus nunca vai abandonar, claro, mas a pessoa tem aquele sentimento. Ele pensa, eu tinha que ter feito melhor. Mas ele fez algo muito bom, às vezes serviu bem, ajudou bem, mas ninguém está falando nada, mas a pessoa sente, eu poderia ter feito mais. Mas parece que falta algo, tem um buraquinho aqui que não está preenchido. Esse caso é a questão da linhagem. A linhagem, aqui nós estamos falando de receber bênção ou não, né? Questão espiritual, tá? Não é a questão de ter a linhagem dos verdadeiros pais. Aí não entra nessa avaliação, né? Dos 8 estágios. Depois passa a posição de filho verdadeiro. Se não tivesse ocorrido a queda, o ser humano começaria seu relacionamento com Deus a partir desse estágio. Aí é tudo maravilhoso, filho verdadeiro, não tem mais indenização no relacionamento. É aquele ponto que você começa a sentir saudade da providência, das pessoas, sente muito bem, sente felicidade, né? E desenvolve seu coração. Se entrarmos em um estado místico de oração e perguntarmos a Deus qual é o centro do universo, qual será a sua resposta, né? O verdadeiro pai disse que a relação pai e filho entre Deus e o ser humano, porque é a relação original. A relação do ser humano com Deus é um relacionamento de amor verdadeiro. Sente perfeitamente o coração, ele está seguro do amor de Deus para mim, porque um filho verdadeiro tem a linhagem. É um destino absoluto, não tem como ninguém mudar, não tem como mudar a paternidade, né? Ou não tem como deixar de ser filho. A linhagem já define isso. Então, aí já não é mais, a pessoa faz a providência não pensando mais em só resultado, em surpreender alguma coisa, não, ela já faz porque tem um coração profundo. Quando não acontecem grandes resultados, ela mantém ainda a atitude interna, continua do mesmo jeito, ela não se sente mal só por causa disso. Ela sabe que a providência não vai simplesmente julgar, nossa, essa pessoa não teve resultado, ela não serve. Some esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento tem a ver com aqueles estágios anteriores, que é algo necessário que nós passamos, mas não é que a gente vai viver eternamente naquele estágio. Temos que subir até chegar no nível de filho verdadeiro, para fazer a coisa com o coração, tendo resultado, não tendo resultado, não é isso que vai definir a minha importância e o meu valor diante de Deus. Quer dizer, então, que a pessoa não vai ter resultado nenhum? Pelo contrário, sentindo o coração de Deus, a pessoa vai buscar ter os maiores resultados, ela vai ter mais resultado ainda. Os verdadeiros pais restauraram 6.000 anos de história em 40 anos, então precisa maior resultado que isso. Mas se eles não tivessem feito, com certeza Deus não ia começar a julgar eles de repente. Quando Jesus morreu na cruz, 3 anos depois da sua missão, infelizmente foi falta de resultado naquele momento ali, não por culpa de Jesus, por culpa do ser humano da época. Mas Deus não julgou Jesus por isso.
Em nenhum momento. Relação de pai e filho, né? Então, nesse nível de relacionamento é muito diferente. O meu relacionamento com a providência transforma completamente. Não depende da avaliação do outro, não depende de nada. A pessoa fica mais unida, mais próximo, consegue até melhores resultados, sente-se muito bem internamente falando com as coisas que acontecem. Quando acontece algum tipo de situação difícil, ela ultrapassa isso baseada no amor verdadeiro, que é a relação de pais e filhos. Então é muito diferente, né? Isso tanto para a pessoa na posição de Abel, quanto a pessoa na posição de Caim. Os dois estágios é aplicável, né? Nos dois sentidos, né? A pessoa vai se sentir assim, quando ela poder chegar nessa posição. Em 1998, o verdadeiro pai declarou vitória nos 8 estágios, verticais e horizontais. Então, também tem né, o coração de mãe e o coração de pai, né? É mais estágio, mais 2 estágios, né? Os estágios de filho, pai e mãe são originais. Se o ser humano passaria por eles naturalmente, sem dificuldades e simultaneamente, sentindo uma grande relação de coração com Deus. E, por fim, se tornaria igual a Deus. Então, o último estágio é ser igual a Deus. Então, imagina, você na posição de Abel ou na posição de Caim, já chegou nesse nível espiritual de pai e de mãe. Então, você está amando a outra pessoa, a circunstância, a providência, você está olhando com o coração de pai e de mãe. É muito diferente. Ah, mas se eu estiver na posição de Caim, eu posso olhar para a pessoa na posição de Abel, que, providencialmente falando, estaria acima, né, na posição providencial. Posso olhar para essa pessoa como se fosse meu filho ou minha filha? Sim, pode também. Se o seu coração está crescido, desenvolvido nesse nível, você vai, né, você pode ver a sua figura central, como se fosse seu filho, como se fosse sua filha, mesmo jeito. O relacionamento não muda, né? As posições providenciais vão continuar, como Caim, como Abel, vão se desenvolver, vão crescer, as responsabilidades providenciais vão continuar, mas o coração de amor é possível sim. E na posição de figura central, para quem está na posição de Caim, naturalmente, porque já é missão do Abel ter o coração de pai e mãe, de pais, no caso, né, representante de Deus. Então, se chega nessa posição, então não vai amar de forma forçada, mas faz parte da missão do Abel forçar a barra quando ele não consegue amar de boa vontade. Ele tem que se esforçar, se obrigar, né? Não sei se essa palavra é muito adequada, mas tem que se obrigar a sua mente má a ajustar a sua mente original, que pratica o coração de pai e mãe de forma natural. Ah, mas eu não sou um Abel, não tenho muito coração grande ainda. Aí tem que treinar, aí tem que negar o eu e demonstrar coração e atitude de pai e mãe, porque já faz parte da missão mesmo do Abel, né? Tem que ter coração de pai e mãe. Então, se eu não tenho ainda, se vira, tem que desenvolver até chegar lá. Mas se chegar no nível de desenvolver mesmo, aí fica muito natural. Aí o amor fica natural, o relacionamento fica natural e trata como filhos e filhas mesmo. Mas o meu Caim tá até mais velho do que eu, 2 vezes a minha idade. Não muda a questão de idade, não muda muita coisa. O amor de Deus, ele funciona para todo mundo, né? Jesus estava discutindo as leis, né, lá com os líderes, 10 vezes mais velho que ele, quando ele ficou, né, esquecido 3 dias lá na cidade. Quando os pais voltaram, ele estava lá, conversando com os líderes de igual para igual. Na verdade, ele estava superior a eles, né? Mas ele tinha 12 anos de idade. Então, o amor de Deus ele vai funcionar, não importa muita coisa, né? Então, coração de pai e mãe quer dizer que eu desenvolvi o máximo. Eu estou a um estágio de chegar a ser como Deus. É só aperfeiçoar um pouco mais coração de pai e coração de mãe. Então vai para o nível dos 8 estágios representante de Deus. Aí é mais elevado ainda, né? Então coração de pai e mãe é cuidado, compaixão, amor, perdoa, cuida, direciona, sempre busca o bem. Nunca julga, quando comete algum erro, rapidamente o coração de amor domina novamente, que os pais e mães cometem erros também, né? Os pais e mães não são perfeitos, mas o coração não muda. Cometeu o erro em si, pode dizer que é humano, né? Mas não deve deixar o coração mudar. Ah, falei uma coisa que não era para falar, fiz de um jeito que não era para fazer. Até aí dá para entender. O ser humano é ser humano, né? Não vai ocorrer um fracasso por isso, mas quais sentimentos a pessoa alimentou depois? E isso é mais importante. Será que a pessoa simplesmente teve um conflito, uma situação, então eu comecei a odiar tal pessoa? Aí é um fracasso, né? Tanto do lado de Caim quanto do lado de Abel. Mas não, ocorreu o problema, acontece, infelizmente, somos falhos, mas vamos agora continuar buscando amar mais, crescer mais, desenvolver mais, arrepender quando tem que arrepender,
e continua para frente. Se fizer isso, então está tentando manter o coração de paz, né? Um líder muito vitorioso, né, na Providência, lá em 2010 ainda, quando eu perguntei, né, se tivesse que dar uma dica, né, de como que pode ser um líder vitorioso, né? Ele falou assim, é não mudar o coração de paz. Qualquer outra coisa, resultado, menos resultado, isso aí passa a ser secundário, porque não mudar o coração de pais, pai e mãe no caso, né, é uma garantia que vai ter vitória como líder na Providência. E claro, se a pessoa tiver isso, também vai ter resultado, vai acontecer muitas coisas, são tudo que serão consequências, né? Então, mas na posição de Caim também, eu posso, devo, na verdade, né? Amar, conseguir amar. Nós temos nossa figura central hoje do Brasil, é jovem, né? A maioria dos membros do Brasil são mais velhas, né? Que o nosso presidente nacional. Pode ser mais fácil ainda amar como filho, né? Ah, mas ele está na posição de hierarquia providencial acima, porque é a figura central, presidente nacional. Mas, pela idade, pode ser até mais fácil amar como coração de pai e de mãe, né? E coração de pai e de mãe, sempre amor, sempre gratidão, sempre unido e sempre buscando o bem, nunca julgando, nunca criticando, nunca desejando o mal, né? No Ponteron, que é o princípio divino original, fala que os verdadeiros pais são únicos, né? Os verdadeiros pais são a imagem oficial de Deus, né? Deus da noite, Deus do dia, que significa, né? Deus, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, como um único corpo. Então, quando atingimos o coração dos 8 estágios de pai e mãe, praticamente os 2 estágios são juntos também, junto, né? Depois vamos para o nível de coração de Deus. Aqui nós estamos falando de chegar à perfeição como Deus, tá? Porque isso acontece em cada providência. Por exemplo, você está numa missão, você passa por esses 8 estágios e chega no crescimento. Você muda de missão, você vai começar de novo. Não é que vai simplesmente cheguei lá, cheguei no nível de coração de Deus. Não, você vai começar de novo. E assim vai, por diante, né? Para quem está na posição de Caim também, quando troca a figura central, quando troca a circunstância, cada evento específico, fizemos um evento de home group, eu consegui superar, cheguei lá em cima no nível de coração. Já no próximo, não, começou de novo. Começou a organizar o evento ali, começou a ter as mesmas dificuldades de servo, tal, 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 até crescer novamente. Então a coisa vai mudando, é flexível, não é assim, cheguei uma vez, estou na perfeição individual. Os 8 estágios não está falando da perfeição individual. É o crescimento que precisa naquele momento, naquela circunstância providencial. Depois vai mudar de novo. Mas quando a pessoa vai fazendo muitas vezes, o processo para passar pelos 8 estágios se torna mais rápido. Pode ser que demora 2, 3, 4, não sei quantos anos para fazer o primeiro. Quando ele vai para o segundo, ele já sabe muitas coisas. Ele vai passar mais rápido. Tem caso que um dia, a pessoa já passa todos os 8 estágios, o relacionamento já fica ótimo, a percepção da pessoa na providência também já fica ótima, porque ela está vendo já com os olhos de Deus, porque já chegou em certo nível espiritual, aí define mais ou menos que nível que a pessoa está. Nós devemos olhar para a providência hoje, né? Cada um de nós, não é alguém que vai julgar e dizer você está aqui, você está ali, né? Temos que pensar como que eu estou vendo a providência hoje, como que eu estou relacionando com a providência. Será que eu estou parecido com servo, parecido com servo, com filho adotivo, filho legítimo? Já entrei no nível de filho verdadeiro? Como que está a minha relação com a providência agora? Como que eu estou vendo os pedidos providenciais, as orientações, o que tem que ser feito, as responsabilidades, a minha participação? Cada um deve fazer uma autoavaliação e chegar na sua conclusão. Deus ele pode mostrar para a gente, né, onde nós estamos. Estou falando aqui, eu estou fazendo a minha. O motorzinho está girando aqui dentro, né? Como é que está? Como é que está a minha situação, né? Está girando aqui dentro. Então, devemos fazer isso. Mas temos algumas dicas, então, né? Como que eu posso superar para o próximo estágio, para o próximo nível? Lembrando, né? O relacionamento de Caim e Abel, Deus utiliza de forma muito oficial na providência. Ele demonstra muita coisa, né? Para a pessoa na posição de Abel, Deus vai usar a pessoa na posição de Caim para mostrar o nível que ele tem que lutar e vencer. Para a pessoa na posição de Abel, de Caim, Deus vai usar a pessoa na posição de figura central para mostrar o nível que ele tem que superar e tem que vencer. Porque às vezes, se a gente for avaliar só pela providência, deixa eu analisar a providência mundial. Pode ficar meio complexo a coisa, né? Porque como que eu estou vendo a sede mundial? Nem sei, eu nem estou lá, mas geralmente eu acredito que seja muito bom e tudo mais. Fica um pouco relativo. Mas aquela pessoa que eu estou convivendo no dia a dia, juntos, ali fica mais fácil para visualizar as coisas. Então, pode usar como parâmetro, né? A pessoa na posição de Caim usa a figura central como parâmetro, a pessoa na posição de Abel usa a pessoa na posição de Caim como parâmetro.
Então, para poder medir, né? Então, quando eu estou na posição de servo, sem relacionamento, já falamos ali, né? Parece que eu não existo, assim. Na posição de servo, tem responsabilidade, mas acontecem maus entendidos. Quando estou na posição de filho adotivo, sente algum coração, já faz alguma coisa com motivação interna, mas falta algo. Filho ilegítimo também, sente o coração, mas também falta alguma coisa. Então, como tem que fazer para poder sair do estágio de servo, onde não tem nenhuma relação, ou parece que não tem nenhuma relação? Tem que servir de forma indireta, servir indiretamente, né? Então, às vezes eu não estou sendo chamado, né, para providência, para fazer alguma coisa, não estou sendo chamado para organizar evento, não estou sendo chamado para isso, para aquilo, normal. Parece que eu não estou em relacionamento nenhum, mas eu posso servir de forma indireta. Eu posso servir. E pode ocorrer mal entendido nesses dois primeiros, já falando, sim. Servir de forma indireta, mesmo que não foi pedido, você tenta. Essa é a ideia, né? Não foi pedido. Então, um exemplo prático, né? É, eu posso limpar o templo, sei lá, uma coisa. E se a pessoa falar, não, não pode. Aí fala, nossa, que dor no coração, né? Queria servir, mas não foi, não foi. Tudo bem, entenda, não há problema. Às vezes precisa, às vezes não precisa, às vezes outra pessoa já vai fazer, normal, né? Mas é uma ideia. Não foi solicitado, não foi dado a responsabilidade, mas eu tento fazer. É uma ideia, é uma maneira, né, de servir indiretamente. Mas pode ocorrer os mal entendidos, como eu falei, já aconteceu. Posso ajudar? Não, não precisa. Fica frio, né? Fica triste, mas pode acontecer. Já aconteceu diversas vezes, né? Então, não é simplesmente nesse momento, né? Então tal pessoa é ruim ou tal pessoa é boa por causa disso, né? Mas entender, e se Deus quiser mostrar alguma coisa? Do outro lado também, acontece também, né? Posso ajudar em alguma coisa? A pessoa na posição de Abel tentando servir Caim. Não, não precisa, tranquilo, não precisa não. É assim, a pessoa fala, nossa, mas estou tentando servir, tentando ajudar, né? Mas não estou sendo aceito, não estou sendo aceito a minha posição, quer dizer, não está sendo aceito a minha vontade de dar o amor, né? Essa seria a realidade. Aí a pessoa sente, então tem que fazer indiretamente. Fazer oração, por exemplo, é outra maneira de servir indiretamente. A pessoa nem sabe, a providência não sabe. Estou fazendo oração para a vitória da Providência do Brasil, é o tipo de servir indiretamente. Eu não estou ali diretamente fazendo algo como staff nacional, alguma coisa, né? Mas estou servindo indiretamente. Então, essa é a maneira de subir da posição de servo. Mas pode acontecer dificuldade de coração nesse processo. Já aconteceu caso, né? Uma vez a pessoa falou, eu vou. Ele tentou fazer isso com a figura central, ele contou assim, né? Ele viu que no escritório que a figura central estava, não tinha relógio. Aí quando a figura central saiu, ele foi lá e comprou um relógio bonitinho, né? Gastou do próprio dinheiro, colocou o relógio lá e deixou. Aí quando a figura central voltou, ele comentou com uma pessoa, né? Um assistente dele que estava ali, falou, mas quem colocou esse relógio aqui? Muito feio. Não fazia ideia, assim, não tinha, deixa eu falar que é feio para machucar o coração do outro. Eu acho que não era nesse nível. Essa figura central tinha bastante maturidade espiritual para não fazer isso, né? Deixa eu lá falar que é feio de propósito. Não era assim. Mas simplesmente comentou, tipo assim, é feio, não gostei desse modelo. Troca, traz outro, né? Se tiver por aí. Mas isso causou uma dor muito grande. Dá para imaginar a situação, né? Aí tem que pensar. Então agora ou eu começo a odiar essa pessoa, achando que ele é Satanás, porque ele achou meu relógio feio, ele nem sabe que foi eu que coloquei lá, né, para variar. Ou eu penso que talvez Deus quer mostrar alguma coisa. É melhor pensar do outro lado. Deus pode querer mostrar alguma coisa. Mas se o outro for ruim mesmo assim, Deus pode usar para poder proporcionar o meu crescimento espiritual. Ou seja, eu não devo morrer espiritualmente por causa do problema do outro. Isso é um erro muito ruim, né? Por exemplo, eu fiquei muito ressentido por causa do erro de tal pessoa. Está comprovado que foi errado, também não é correto. O meu ressentimento é o meu problema. É como se fosse assim, né? Uma pessoa falou uma frase que eu achei interessante, né? Ficar ressentido e alimentar isso é como se você tomasse veneno esperando que o outro morra. Isso nunca vai acontecer. Aí o outro não morreu, eu tomo mais veneno. Aí olha lá, parece que ele está saudável, ele não morreu ainda, então vou beber mais. Nunca vai morrer, você vai morrer. Então, ressentimento não é justificável, tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto de Caim para Abel, quanto de Abel para Caim. Se eu tenho ressentimento, basicamente é um problema que eu devo resolver. Mas o outro foi a causa. Deus vai resolver com o outro. Não é eu ficando mais ressentido que vai resolver. Vai causar dois problemas, né? Imagina que o outro realmente fez algo errado, já é um problema. Eu fiquei ressentido, criei outro problema. Então são dois problemas para Deus resolver agora.
Então, se realmente o outro está errado mesmo, comprovou que ele está errado, fez algo injusto, se eu não ficar ressentido, é um problema só para resolver, é só o problema do outro. Deus vai ajudar, talvez eu possa ajudar também, de alguma forma, né? Depois que superar a dor de coração, às vezes a pessoa ajuda, né? Então é melhor assim. Então, nesse estágio de servo e servo de servo, vamos passar por diversas situações assim. É inevitável, né? O ser humano é o ser humano, né? Os sentimentos, as emoções, eles vêm da mesma forma, quase para todo mundo, né? Qualquer lugar do mundo você vai ver pessoa passando dificuldade de mal-entendido, pessoa passando dificuldade de relacionamento de Caim com Abel, de relacionamento de Abel para Caim. Às vezes, quando nós estamos na posição apenas se nós estamos, né, na posição de Caim em relação a alguém, é mais fácil visualizar aquela atmosfera, né? Mas na atmosfera das pessoas que estão na posição de Abel também dá a mesma coisa, né? O Caim machuca o coração e tudo pode acontecer de propósito, até pode, mas não vamos usar a exceção. Pode acontecer de alguém ir lá de propósito machucar o coração do outro, né? Mas basicamente não, a pessoa está agindo de acordo com o que ela sabe das coisas, tentando fazer as coisas e reagindo, na verdade, né? E acontece de machucar o coração da pessoa na posição de Abel, e basicamente não é de propósito, né? A circunstância ali aconteceu e passa esse tipo de coisa também. Aí surge a vontade de julgar, né? De perder o coração de paz, né? Perder o coração de paz e começar a julgar, usar a posição, né? Para poder julgar, usar o princípio para poder. Se o princípio é usado com julgamento, não funciona, né? É uma espada que corta no lugar errado. A tipo divina é uma espada muito poderosa, corta até Satanás, né? Mas se ela é usada com julgamento, ela corta errado. Você vai fazer uma cirurgia, você corta errado, você matou o paciente, né? Então, na esfera de Abel, podemos usar assim, né? Tem esse tipo de coisa também. O negar o eu, né, que existe na esfera do Abel, tem dois aspectos de negar o eu. Tem que negar o eu porque ele também tem o seu Abel, então ele é Caim perante alguém, ele tem que se tornar um puro objeto perante o seu sujeito. Então, há um aspecto necessário de negar o eu aí. E ele tem que negar o eu no relacionamento com as pessoas na posição de Caim também. Então, podemos dizer, tem que negar o eu acima e abaixo, né? A posição de sanduíche, né? Pressionar nos dois lados, né? E a pessoa tem que tentar. Se a pessoa começa a odiar todo mundo, já era, não dá certo, né? Por exemplo, recebeu a orientação de cima, não gostei muito do jeito que eu quero, já, problema. Aconteceu algum tipo de dificuldade com alguém, abaixo a pessoa já perde a posição de pai, mãe e julga também, problema também. Então, tem esse nível de negar o eu, né? Mas quando nós estamos só, assim, quando nós não experimentamos muito a posição de Abel, especialmente a posição de Abel vitorioso, né? Porque pode ter também a pessoa na posição de Abel que falha. Moisés falhou, infelizmente, né? Mas quando experimentamos a posição de Abel minimamente vitorioso, a gente entende que tem mais negar o eu ali do que liberdade de fazer ou decidir algo, né? Tem mais negar o eu do que aspecto de autoridade, vamos dizer assim, autonomia, né? Porque é dos dois lados. Mas se eu estou muito mais tempo na posição de Caim, sem experimentar muito essa posição de Abel por alguma razão, tem uma tendência de achar o contrário, né? Que aqui tem mais dificuldade. Na verdade, as dificuldades são iguais para todos, né? Analisando bem as palavras dos verdadeiros pais, tanto a pessoa na posição de Caim quanto na posição de Abel, a dificuldade está equivalente, igual. Por quê? Porque imagina que o Caim está sentindo amor diminuído nível 10. Então, é um sofrimento para ele, né? Esse amor diminuído, para o Abel, porque o Abel tem que ajudar o Caim a superar o amor diminuído. E para isso ele tem que negar o eu, né? Porque ele não quer fazer isso, às vezes vem a mente má, quer julgar só, né? Aí ele vai tentar ajudar a resolver o amor diminuído. Ele tem que esforçar nível 10 também. Então o Caim está sofrendo nível 10, o Abel está negando o eu nível 10. É o mesmo, sofrimento igual. Então, basicamente, a missão de Caim é amar Abel, a missão de Abel é amar Caim. Qualquer coisa fora disso é melhor trazer para esse eixo de novo, né? Mas não estou amando, deixa eu tentar amar de novo. Mas tá difícil de amar, é pessoa difícil, parece a pessoa mais difícil do mundo. Tenta trazer de novo para esse eixo, né, de tentar amar. Eu sempre uso tentar, porque se for pensar assim, ou eu amo, ou eu fracasso, a gente vai fracassar muitas vezes, porque a gente não é perfeito ainda. Então, tentar fazer. Eu tentei hoje, não deu certo, eu vou tentar amanhã de novo. Aí amanhã eu vou conseguir um pouco mais. E assim vai. Então, tentar fazer o que tem que ser feito já é um grande avanço na providência. Na verdade, treinamento é isso, né? É tentar fazer o que Deus quer que a gente faça, porque fazer perfeitamente o que Deus quer a gente não consegue assim de forma tão rápida, porque nosso nível ainda não está lá.
mas tentar fazer, manter o coração positivo para aquilo que eu tenho que fazer, já é um avanço que milhares de quilômetros à frente, né? Então, quando eu estou voltando aqui para a gente finalizar, na posição de servo, eu tenho responsabilidade e ocorre mal entendido. A maneira para vencer, passar esse nível é tentar surpreender, dar mais do que está esperando, faça mais do que está esperando, sirva mais do que está esperando, ame mais do que está esperando, perdoe mais do que está esperando, e etc. Então, como fala, assim a pessoa vai subir para o próximo nível, subir para o nível de sentir o coração, que é filho adotivo. Então, nesse momento que já sente o coração, mas não falta algo. Então, tenta aumentar o coração ainda mais. Tenta aumentar mais. Eu quero fazer com mais coração. Não é por obrigação, não é porque alguém está pedindo, não é porque alguém vai me julgar. Eu quero colocar mais coração ainda para fazer. Então, só tentar forçar mais internamente para fazer com o coração. Filho legítimo é a mesma coisa, né? Além de buscar o coração, tenta acertar ainda mais a vontade de Deus e tudo mais. Na posição ali de filho adotivo, já entra no original. Sente coração, sente amor, não duvida do amor de Deus. Coração de pai e mãe, né? Quer cuidar e ama como mãe, cuida, ama, quer assumir responsabilidade, assim como os pais. Ou seja, se eu tenho coração de pais, né? Se o outro fracassa, primeiro eu sinto que é minha responsabilidade, mesmo que não seja, mas não é, pode ser que não seja mesmo, logicamente não tem nenhum sentido. O outro falhou. Coração de pai sente primeiro. Falhou por minha causa primeiro, mesmo que não tenha o pai, pais, né? Pai e mãe vai buscar essa justificativa. Então, com relação à providência, deve ser a mesma coisa, né? Na posição de. É isso nós falamos para quem está na posição de liderança, né? De Abel, né? Figura central. Já tem a missão de ter coração de paz. Na posição de Caim não tem essa missão, né? Se ele adquirir o coração de paz, é melhor, o crescimento dele vai ainda mais para cima, né? Mas não é a missão providencial do Caim ter coração de paz para o Abel, né? Mas o Abel, sim, já tem que ter coração de paz. Então, é, a pessoa tem que treinar esse ponto, né? Ah, mas parece que tudo está dando certo. Pensa primeiro, se eu fosse melhor, estaria bem. Pensa assim primeiro, aí depois começa a lidar com a coisa que tem que lidar. Senão fica muito assim, né? Senão pode cair no julgamento, quer dizer, né? Do outro lado também, o oposto, no caso, o julgamento seria crítica, né? Crítica para cima, julgamento para baixo, assim, né? E mas tem que treinar. Tem que pensar em treinar, mas eu não consegui ter coração de pai hoje, então tenta ter amanhã. Amanhã não deu certo, tenta semana que vem. Não pode desistir do coração de. Porque o pai e mãe físico, né, ele busca justificativa. Os filhos nunca são ruins, os pais é que sentem essa responsabilidade. Não deu certo na vida, minha culpa. Não deu problema, minha responsabilidade. Nenhum pai e mãe pensa, eu sou muito bom e ele é muito ruim. Pode até afirmar isso, mas lá no subconsciente não está sentindo de verdade isso, não. Então, na posição providencial também. Então, tem problema, comprovadamente, que é um problema sério, tem que tentar pensar, se eu fosse perfeito como Deus, por exemplo, será que a pessoa teria cometido tal erro ou eu teria conseguido ajudar? Então, sempre tem que começar dessa avaliação. É fácil? Não é fácil, não. Tem que negar o eu bastante, tem que esforçar, mas o caminho é esse. Deus não disse que ia ser fácil, né? O verdadeiro Pai também não falou que vai ser fácil. Ele falou que vai tirar a gente do decaído e levar à perfeição. Nunca prometeu que ia ser um caminho fácil. Então, vamos fazer assim. Quando damos testemunho também, nossos filhos espirituais também, né? Por que ele não veio hoje? Ah, porque ele é ruim. Não, porque eu não dei amor suficiente. Por isso ele não veio ver a conferência na minha casa. Melhor pensar assim. Não é para ficar deprimido com isso. Ah, então eu sou muito mal. Não é assim não, tá? Mas tem que começar a motivação por isso. Tipo assim, se eu tivesse amado mais, cuidado mais, julgado natural, dado amor de Deus para essa pessoa, ele teria vindo, não teria falhado, né, a sua marcação que veio para fazer o seminário, por exemplo, né? Então dá para aplicar em todos os casos, né? Coração de pai e de mãe nunca vai prejudicar o ser humano, sempre vai ajudar. Perdoar, amar, arrepender também nunca vai prejudicar. Eu sempre não lembro o número que Jesus falou lá, mas ele falou 70 vezes, quem que é? Fera aí na Bíblia, é 70 vezes 7 ou 70 vezes 70? 70 vezes 7 já é muito, né? Você vai fazer as contas aí. Então, às vezes a gente perde a paciência na terceira vez, mas já falhou duas vezes, falhou de novo, e agora? Então, tem que somar, né? 70 vezes 7 vai dar o quê? 500 vezes ou mais, né? Isso, então 500 vezes, né? Vamos ajustar ali por 500, tá? Tá bom? Então, palavra dos verdadeiros pais, né, para finalizar, ele diz assim, o John Song-yong, a menos que se neguem completamente, não poderão vencer Satanás. Devemos subir da posição de mendigos, ou seja, servo de servo. Essas não são somente as minhas palavras,
No passado, houve muitos caminhos de sofrimento, mas vocês devem entender que não há na história sofrimento que compara ao caminho da dificuldade dos 8 estágios que eu tive que percorrer. Vocês devem entender que este foi o caminho que não me permitiu derramar lágrimas só por minhas dificuldades. Os que estão no caminho de Deus não devem derramar lágrimas por si mesmos. O caminho deve ser percorrido com alegria e gratidão. Os oito níveis então existem devido ao fato do ser humano ter sua porção de responsabilidade. Se não houvesse ocorrido a queda do homem, nós passaríamos por esses níveis naturalmente e simultaneamente, mas como uma parede nos bloqueou, devemos passar um por um. Devido ao fato do ser humano ter sua porção de responsabilidade, as condições de indenização são inevitáveis. Eu, começando da posição de servo, tive que escalar exitosamente esses 8 estágios verticais. O verdadeiro pai afirma isso, né? Então, sabemos que a própria vida do verdadeiro pai, né, saindo de uma posição até alcançar o nível de vitória providencial que eles alcançaram, né, certamente passaram por essas situações de 8 estágios e nós temos a oportunidade de passar em nossa vida também. Então, vamos pegar aquilo que Deus nos mostrou, nesse tipo de inspiração no dia de hoje, vamos tentar colocar em prática para a semana, né? Não só para a semana, para a vida toda, né? Vamos usar para o nosso crescimento espiritual. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos.